Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui. Primeiro, obrigado aqui aos convidados, a gente vai apresentar todos eles, mas estamos aqui para a gente inaugurar a primeira temporada, né, Fernando? Primeira temporada aí, né? Primeiro episódio do Conexão Primeiro Customer. episódio do Conexão Customer. E para quem está assistindo, o que é o Conexão Customer? Nós temos um grupo de profissionais de CX, a gente é sempre unido, a gente está sempre batendo papo, trocando as ideias, a gente está aí nos nossos shoppings, nos nossos dia a dia. E a ideia foi, como é que eu consigo? Nem todo mundo consegue participar e tem pessoas que estão distante ou que não tem muito conhecimento, não conseguem entender essas discussões. A ideia foi, vamos criar esse podcast, vamos trazer profissionais de referências de CX para compartilhar ideias, compartilhar conhecimento, falar principalmente da carreira, tá, pessoal? Por quê? Hoje em dia já tem MBA em CX, tem certificação em CX, você consegue estudar, mas quem aprendeu na prática? Quem são essas pessoas de referência na prática que hoje vocês vão conhecer de algumas delas? E o que elas fizeram para chegar até aqui? Então a ideia hoje é a gente estar compartilhando um pouquinho disso dentro do nosso canal, né, Fernando? Exato, é trazer a galera que bateu os primeiros bolos de CX lá atrás, né? Quando não tinha nada, quando tava tudo começando, o pessoal que começou a montar as disciplinas no mercado para justamente trocar essa experiência e trazer essa vivência que é muito importante. Né? O MBA, a teoria é legal, mas a prática é que mostra pra gente como é que funciona, né? O negócio de verdade. Então, fazendo vamos começar um pedaço formal e depois a gente volta pro nosso bate-papo de boteco aqui de café que a gente vai falar aqui de café. Eu sou o Wellington Paes, já tô há bastante tempo nesse mundo de CX aí, vou falar uns 20 anos nessa brincadeira por aí, né? Então já fui executivo de grande empresa de telecomunicações, ex-diretor da Oi, hoje sou empresário, tenho algumas premiações nacionais e internacionais, mas que muito mais importante é o que a gente entrega e o que a gente ajudou nesse mundo de CX. A meu lado, o Fernando. Isso aí, eu sou diretor de novos negócios hoje no Grupo Moving, né? Já passei também pela parte de Customer Success, já passei por várias áreas em outras empresas, principalmente startups, né? Que é aquele momento que precisa fazer, estando ali com pouco recurso e todo mundo começando junto, né? E também atuo na parte de endomarketing, employee branding aí dentro do Grupo Moving também. Tá, e o Wellington, ele falou alguns prêmios que ele tá sendo modesto, tá? Alguns o cara usa para não falar que é muito e parecer modesto. E, bom, nós temos, para viabilizar essa temporada, para viabilizar o nosso programa, nós temos 2 patrocinadores que estão com a gente, que a gente está muito grato, né? O primeiro é a Bidu, aí o Wellington conta um pouco do público. A Bidu a gente vai conhecer um pouquinho mais, a gente vai passar um vídeo. A Bidu hoje é a maior plataforma da América Latina de engajamento, de base de conhecimento, de employee experience. Então, obrigado aí a turma da Bidu. Mais de 300 mil usuários aí no mundo, então muita gente conhece a Bidu e quem não conhece vai conhecer junto com a gente. E então acho que para agradecer aí todo o time para estar junto com a gente, compartilhando conhecimento com todos, né? É isso aí. E nosso outro patrocinador é a Coffee Life. A Coffee Life é uma marca de café premium, então são todos os cafés graduados acima de 84 pontos, de 0 a 100, então é uma graduação bem alta de pontuação. E a Coffee Life tem 2 diferenciais, que são os cafés funcionais, que é o café de energia e o café de saúde também, que tem algumas propriedades especiais para ajudar na parte de energia e saúde, e também os cafés saborizados. Então tem café de macadâmia, que é o que a gente tem aqui na mesa hoje, tem café de coco, tem café com banana, tem café com goiaba, tem café com milho verde, então é bem legal, vai estar aparecendo aqui também o site da Coffee Life para quem quiser conhecer um pouco mais, e também os links na descrição. É bacana ter os cafés saudáveis também. Tem gente falando desse mundo de trabalho aqui, empresarial, pessoa que toma muito café, tem alguns cafés saudáveis, né? Exatamente. Bacana, então agradecer para poder viabilizar o projeto. E agora, a parte mais importante, os nossos super convidados. Então, mais uma vez, eu queria agradecer estar participando com a gente. A gente tá sempre trocando ideia, a gente agradece porque troca ideia, agradece porque inspira, mas agradecer por estar aqui também compartilhando, trocando essa ideia junto com a gente para compartilhar conhecimento. Então, primeiro, e vai ter uma pegadinha. Primeiro, a Elis, que é uma super profissional hoje da DHL. O Bruno Gobato, que é um outro empreendedor, um super profissional de Brinquedo Estrela. Mais uma vez, obrigado por vocês estarem vindo. É super prazer estar aqui com vocês. Mas, pessoal, já vou fazer um corte rápido, Fernando. Vê se me permite. Aqui a gente não vai falar da Elis, da DHL, nem o Bruno do Brinquedo Estrela. Aqui a gente vai falar da Elis e do Bruno, profissionais que viraram referência nesse mundo CX e pegou uma época que não era tão fácil as coisas, né? Que ainda não tinha isso. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho dessa história. Primeiro, Elis, obrigado por você ter vindo. Queria esse primeiro
você apresentasse um pouquinho quem é a Elis para a turma que vai estar assistindo. Tá ótimo, vamos lá. Olá, gente, tudo bem? Então, eu sou Elisângela Silva, Elis, né? Fiquem à vontade para me chamar de Elis, mas aí no mundo corporativo, Elisângela Silva. Adorei o Coffee Life, já provei aqui. A gente que é do mundo de experiência, que vive experiência, né? Não tem coisa melhor. Cheguei aqui, já fiquei surpresa com o café e tomei o café de goiaba aqui. Foi ótimo. Foi bom. E já conhece um pouquinho da Bidu também, né? Já conheço. Vamos fazer uma parceria aí, hein? Boa. Vamos estreitar esses laços aí. Então, eu também já tenho 20 e poucos anos. A gente começou novo, começamos novo. Era trabalho infantil, Era brincadeira. trabalho infantil. Todo mundo começou com 12, Com 12, né? 14, Mercado, menor então. aprendiz. Mas Menor aprendiz, 14 anos. Mas na minha época podia, com 14 anos, a gente vai contar um pouquinho, mas com 14 anos a gente tirava a carteira de trabalho, gente. Era diferente um pouco disso no tempo nosso. Então, tenho aí uns 20 anos aí, aproximadamente, na área de experiência de cliente, de atendimento, vamos falar, porque a gente vai, aí, em algum momento eu vou contar a história, mas a gente passa por customer service, atendimento geral, então, é uma história bem complexa. Participei aí de algumas empresas também, multinacionais, de vários segmentos, e hoje estou na DHL. Né? Mas amo o que eu faço, sou apaixonada por CX, eu vivo experiência na minha casa com meu filho, então a minha primeira experiência é com a minha família, então eu tenho que ser uma boa mãe. Sem dúvida. Né? Então tudo que o CX está no nosso DNA, então acho que isso é muito importante, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E aí, grande Bruna, outra aí que a gente se esbarra em evento, palestra, painel, estamos sempre juntos. Verdade, cara. Obrigado aí pelo convite. Um prazer estar aqui do lado da Elis, né, que é uma grande profissional também. Agradeço referência, mas eu sempre penso o seguinte, né, cara? Se eu for referência para os meus filhos, já tá de bom tamanho. Isso né? É verdade. Eu meio que não consigo me enxergar, né, exatamente nesse lugar que você me coloca. Mas fico feliz pela tímido, vai. deferência. É verdade. Mas é verdade, Mas cara. isso é legal. Sabe por quê? legal. Porque Tá tem um certo. negócio que é o seguinte, cara. Eu não tenho um dia igual ao outro. Verdade. Então eu tô aprendendo todo dia. Então como é que eu posso ser uma referência ou um mestre, como queiram chamar, se você tá aprendendo todo dia? Então muitas vezes, não sei se na tua carreira também se pegou isso, mas você, em algum momento você pensa, peraí, eu fiquei para trás um pouquinho. Aí você estuda, aí você vai buscar, e aí você fala, não, tá, já tô Mas no essa é uma ponto. forma de ensinar Já tô no também. Esse ponto. tipo de atitude Então. é a forma de ensinar. Exato, mas é isso. Eterno Eu aprendiz, tô. né? Bom, só para me apresentar então para Boa. turma, né? Eu tô também há 20 e pouquinhos anos, eu tô querendo diminuir esse número, mas não tem sido possível. Bom, claro que eu comecei muito cedo também, 14 anos, eu trabalhava muito cedo, mas oficialmente na área de relacionamento com o cliente, comecei há 22 para 23 anos lá na Brinquedos Estrela. Estou lá desde sempre, só que eu sempre fui PJ, né? Então, assim, a Brinquedos Estrela é meu cliente, cara, há 22 anos. Ah, mas você você tem até um cargo lá dentro. Sim. Eles mesmo talvez nem saibam que eu sou PJ, mas isso me permitiu, graças a Deus, me permitiu prestar serviço para muitas outras empresas. Então eu conheci muito mercado. Fui para mercado de saúde, Redditor, Microsoft, Latam. Consegui transitar em um monte de negócio de alimentação. Então isso foi legal, cara, porque daí abriu minha mente, né, para um monte de públicos e formas de fazer negócio e formas de relacionamento. E aí, de repente, veio um tal de CX que empacotou tudo aquilo que a gente já sabia. Sim, sim. Né? Tudo aquilo que a gente fazia, empacotou numa metodologia, o que eu achei ótimo. Eu acho que é legal porque quando a gente fala de CX, o CX não é uma disciplina de negócio, é uma disciplina muito humana, né? Sim. A gente tá falando de relacionamento, e isso a gente faz o tempo todo, né? Sim, mas é humana com o Resultado. viés de resultado. Sem Então, assim, dúvida, sem dúvida. e esse é um ponto importante, porque você vai encontrar, e até para quem está em desenvolvimento de carreira, você vai encontrar muita gente falando de CX de uma forma bonitinha, ou de uma forma romantizada. De siglas, enfim. Tem uma grande amiga minha que chama de abraçar a árvore, né? Então, assim, é o pessoal que abraça a árvore. Só que pra gente que está no dia a dia, em uma posição estratégica, você precisa conectar essa parte, muitas vezes humana, muitas vezes bacana, com a última linha. Com um negócio. Eu até escrevi um negócio do LinkedIn sobre isso. Cara, tem que conectar com a última linha do resultado. E aí? Como é que você contribuiu para esse resultado aqui? Eu tive uma dificuldade no meu MBA, né? Na minha época não tinha MBA. Não é tão... Gente, meu MBA é recente, tá? Mas assim,
eu fui fazer MBA na Poli, né, aqui em São Paulo. E desafiar os engenheiros, que a vida inteira eu trabalhei, né, com engenheiros e eles tinham essa visão um pouco mais dura, né? Eu abraçava a árvore, mas tinha que trazer o resultado. Quando eu finalizei, o meu TCC era falando sobre que a área de atendimento ao cliente traz resultados financeiros para a empresa, né? Então eu tinha que provar, eu queria provar até para ter um cartão de visita quando eu fosse falar sobre isso, porque não é só abraçar a árvore, não é só romantizar. Então, gente, tem esse detalhe aí. Quando eu finalizei meu trabalho, eu precisava ter um mestre para poder me dar suporte, ninguém abraçou meu trabalho. Eu fiquei com dificuldade, não tinha ninguém na bancada que falou assim, nossa, eu vou ser o seu mentor nesse trabalho. E aí, o diretor do curso que pegou o trabalho para fazer mentoria. E eu tive dificuldade de explicar para eles, porque na própria né, na Fundação Vanzolini, que é a USP, eles tinham essa dificuldade. Hoje eu tenho contato com eles e falo assim, nossa, a gente aprendeu com você, né? Legal. Mas foi assim, mudança mesmo, quebra de paradigma. E eu sempre falo, ontem eu estava conversando com o Vilnor, eu falei, gente, precisa ter resultados. Não dá para trabalhar na área de experiência como um todo, porque você vai ter várias CX, né? A gente vai falar muito de Customer Experience, relacionamento com o cliente, sem você trazer resultado. Mas Então, você tem um pensamento aí que você puxou que eu acho que faz muito sentido, eu queria ouvir de vocês o que vocês acham, porque, de certa forma, acho que hoje nas empresas, todo profissional deveria saber um pouco da parte de CX e um pouco dessa parte de employee branding até, principalmente quem está em cargo de liderança, assim. Como é que é essa relação? Porque eu imagino que essa relação no MBA que você teve da galera de engenharia ficar, não, sou de engenharia, imagino que vocês tenham no dia a dia também. Como é que é isso, assim, pra, de certa forma, ter que ensinar as pessoas o tempo todo um pouco do que é o CX? Quem começa? Eu, você. É sempre você, Elis. Entendeu? Eu sempre vou te dar prioridade. Mas se você quiser, vou até falar o começo, seguinte, não tem problema é um nenhum. cavaleiro. Vou até falar o seguinte. Cavaleiro. Tem que A ser. experiência, Vou ajudar experiência. vocês. Hoje você já tem um desafio de vocês, nessa linha da pergunta do Fernando, como é que é a visão de vocês e como é que vocês têm que fazer com que outras pessoas da área comecem a evoluir. Mas antes disso, deixa eu falar primeiro de vocês. Porque assim, vocês também tiveram que aprender que isso é importante. Até para poder ver. Lá no início, até para aprender que isso é importante para depois ensinar. Fala um pouquinho agora de... Vamos tirar assim, Elis e Bruno. Assim, antes de entrar no mundo de CX, vocês faziam o quê? Vocês nunca começaram no mundo de CX, vocês faziam o quê? Por que de repente mudou? Assim, a gente estava brincando aqui nos bastidores, assim... Eu já fui no mundo de educação física, todo mundo, o Fernando, enfim. A gente trabalhou em outras áreas. O Fernando também pode até falar um pouco. Porque antigamente atendimento era sendo de custo, né? Não tem o que fazer? Vai no atendimento. E atendimento é primeiro emprego. Não tem o que fazer, é primeiro emprego, começa lá. E hoje isso é completamente diferente. Tem um monte de área profissionais se formando para entrar nisso. Antes de vocês entrarem nesse mundo de CX, o que vocês faziam antes? O que vocês gostavam de fazer? Para depois a gente entender que aprendeu esse mundo de CX e para depois vir na pergunta do Fernando, como é que você... As outras pessoas das empresas precisam entender de CX. Vamos falar um pouquinho agora a família chama de Elis também e Bruno chama de Bruno, tem apelido que pode contar, enfim, quem são os... Eu sou Elis mesmo. Legal, Elis. Como é que é essa tua jornada, então, antes de CX? Esses 20 e poucos anos, né? Acho que tem uma coisa que é muito importante e eu sou grata a um gerente, né? Quando eu comecei a minha carreira, que falou assim, você gosta de pessoas, você é uma pessoa comunicativa, né? Vai para a área de atendimento. Foi assim, né? E a área de atendimento eu comecei Mas você trabalhava em outro lugar antes para depois migrar para atendimento, é isso? Não. Ou foi primeiro emprego, já foi atendimento? Foi o primeiro emprego, já foi atendimento. Só que o atendimento eu vou contar, porque tá no DNA, né? Era a recepção. Né? O atendimento era a recepção. Então eu comecei na recepção de uma empresa. E lógico, você começa e não tem como não falar de processos, né? Comunicação, processo melhorar. Eu ficava incomodada de ver as pessoas esperando, né? A pessoa tá aqui 15 minutos te esperando, você não vai... Então eu comecei a incomodar. Incomodar positivo, porque eu gostava de pessoas, de ajudar, né? De trazer uma boa... Não tinha esse negócio de experiência na época, mas eu comecei como recepcionista e para mim foi a área de atendimento. Ali eu ainda tenho cases que eu faço hoje, eu gosto muito, você falou de eterno aprendizado. Como eu comecei... E assim, o que eu trago de bagagem. Então, é o primeiro contato. Quando você olha assim, a recepção é o primeiro contato. Né? Então, isso é muito importante. Quais são os pontos de contato? Então, eu comecei nesse primeiro contato, que era recebendo as pessoas. E isso foi causando, assim, eu gosto de pessoas, eu gosto de pessoas. Isso foi crescendo cada vez mais. Aí fui para a área de atendimento mesmo, na área logística, e atendendo motorista.
Por isso que eu amo motorista de caminhão. Adoro caminhoneiro. Adoro caminhoneiro. E greves, eu atendia os motoristas nas greves, parava, motorista que foi assaltado, ligava. Então, assim, atendendo tipo, como que eu melhoro a vida? E sempre pensando como eu melhoro a vida, né? Então, eu atendi motoristas, né, em grandes empresas. Aí comecei numa empresa que não tinha área, mas o atendimento era dos motoristas, não era dos clientes. Aí tá, mas motorista impacta o cliente, aquela curiosidade sempre, né? Motorista impacta o cliente. Ah, eu vou trabalhar no call center também. Daí vou montar um call center para o motorista. Ah, Elisa, então faz uma conexão. Você atende o motorista, mas atende também o consumidor que está ligando para fazer uma reclamação daquele motorista. Legal. E aí fui indo, fui curiosidade, mas a minha vida começou aí e foi crescendo, né? Então, eu falo que eu comecei no chão de fábrica, né? Chão de fábrica administrativo. E tem muito orgulho dessa jornada, porque tudo é jornada, gente. Vocês não vão ver que tudo a gente tem uma jornada. Então, minha jornada começou na recepção, aí eu passei para auxiliar, assistente, e assim fui indo. E fui na área de atendimento. Aí fui crescendo na área de atendimento. Tendo curiosidade, aí você vai fazendo um pouco mais de análise, essas coisas. E hoje estou aí nessa jornada. Mas eu sempre vivi a minha jornada. Acho que isso é importante. Sempre fui feliz. E gostar de pessoas, de ajudar. Porque a experiência começa em você. Eu brinquei no começo aqui, né? A primeira coisa que eu faço é todo dia NPS com meu filho. Você sabe o que é NPS, gente? Então, só que NPS com o filho é diferente, né? NPS com o filho é assim, se ele me dá nota ruim é porque eu tô sendo uma boa mãe. Porque mãe tem que ser chata, né? Ele vai te recomendar. Você recomendaria a sua mãe para um amigo ou parente? Mas durante um período, você sabe que aquele NPS negativo vai ser ruim, mas assim, ele tá com 18 anos agora. Aí ele já fica assim, eu tô no neutro, sabe? Porque ele fala assim, mãe. Ele olha para alguns amiguinhos e fala assim, mãe, eu já tô no neutro, né? Ele fala assim, se a senhora não fosse tão chata comigo, eu não estaria até aqui. Aí eu olho para minha mãe. Hoje eu dou nota. Minha mãe é uma promotora, porque eu olho pra minha mãe hoje, e olha como é legal, gente. Essas brincadeiras é muito legal. Eu olho pra minha mãe e dou nota 10 pra ela. Porque toda essa parte mais crítica, né? Mas eu falo assim, eu não estaria aqui se não fosse minha mãe. Então, você vai ter fases. No NPS tem fases, né? Então, assim, teve a fase detratora, meu filho tá no neutro, e quando eu olho pra minha mãe também já foi detratora, neutra, e hoje minha mãe é uma promotora. Eu faço tudo. Eu dou uma boa experiência pra minha mãe hoje, né? Então, gente, experiência começa aí. E você tá analisando errado o NPS com o filho, porque quando ele é adolescente, quanto menor o teu NPS é porque você tá sendo uma boa mãe. Entendeu? É que é na visão dele, né? Isso, na visão dele, exatamente. Porque o mas adolescente não é fácil, não. É inversamente proporcional, né? O NPS mas, materno. Galera, é isso. Acho que ter esse brilho, esse engajamento, acho que isso fez passar por todas essas etapas, né? E vivenciar isso. Eu gosto muito de vivenciar. Né? Depois de contar um pouquinho. Mas hoje eu olho, até quando eu estava na recepção, eu tenho bagagem para melhorar o dia a dia. Então eu chego onde eu trabalho hoje, quando eu olho uma pessoa, você já foi atendida? Tá tudo bem? Sabe? Legal. Assim, aquela coisa, porque tá no seu DNA. Tá no DNA. Ajudar as pessoas tá no seu DNA. E A entra no experiência sangue, é esse isso. negócio entra no sangue, não Isso tem é verdade. jeito. Isso que ela falou é muito real, cara. Isso que você falou é perfeito. Tipo, você não consegue passar despercebido numa situação que alguém tá ali procurando, precisando de ajuda, você tá ajudando sempre. E o Brunão, estranho. começou também já nessa área? Não, Não, foi cara, do mundo... Não, meu sonho era ser piloto de avião toda a vida. Mas aí, em algum momento, eu comecei a trabalhar com 14 anos, aí trabalhei na área comercial, cara. Então, assim, tipo, vai pra rua e vende. E saí pra bater perna, meu, com um molequinho, eu não gostava de estudar. Então, nunca gostei. Normal, as fases de... Eu gostava da prática, né? Sempre gostei da prática. Então, eu ia bater cabeça e tal, e comecei a parte comercial. Aí depois eu comecei continuei na parte comercial, mas aí já dentro de escritório, aí vendendo computador, quando na época começou a ter mais demanda por computadores, né? Isso é década de 90. E finalmente entrei numa empresa, cara, nos primórdios do e-commerce. Por isso que eu gosto tanto de e-commerce, acho que eu trabalhava na Fanbynet, que vendia ingressos pela internet. E olha o que era o primórdio do e-commerce. A Elis ligava na Fanbynet, eu ligava na Fanbynet, ligava ou ia no site. Então tinha o e-commerce e o televendas e comprava o ingresso para um espetáculo, para um show, para qualquer coisa, dentro da cartela de opções. Nisso o motoboy saía, ia até a bilheteria, comprava o ingresso e entregava na casa dele. Então, esse era o primórdio do e-commerce, né? O e-commerce era muito rústico naquele momento. E a partir dessa empresa que eu estava no comercial e eu abria muitas frentes de parceria, é que entrou a Brinquedos Estrela. Que eles estavam abrindo uma atração turística em São Paulo, que era a Casa dos Sonhos, isso em 2001.
E eu nem era, assim, tipo, o cara do comercial, era um assistente, né, cara? Então eu cheguei pro meu superior e falei assim, olha, Brinquedos Estrela, você não quer ir lá atender? Estamos cheio de coisa, tá bombando aqui de atividades, vai lá você. Aí eu fui e comecei a atender. E tudo certo, né? Montamos a operação para ele, só que não rodava legal, né? Não rodava bonito, né? Não tava aquela coisa que cliente reclamando, aí o CT reclamando por causa de trânsito na rua, porque não dava vazão ali no local, né? Parte de ingresso, a gente tinha que vender ingresso. E me chamava, né? O presidente me chamava e o diretor de marketing me chamava da Estrela. O tempo todo, tá acontecendo isso, vocês precisam resolver. E eu levava para dentro de casa e tentava resolver. Um belo dia eu cheguei na empresa, passei pela mesa de uma funcionária e o telefone estava fora do gancho. Não sei se o pessoal sabe o que é fora do gancho. Hoje em dia. A geração. Telefone que. Tava no modo avião. É no modo avião. Botaram no modo avião o telefone. Vamos trazer. Ótimo. Vamos trazer. Perfeito, cara. Porque se você não pegou essa fase, você estava fora do gancho ou no modo avião. Aí eu falei, fulana, por que o telefone está fora do gancho? Esse telefone não é lá da Estrela, lá da Casa dos Sonhos? Aí que se eu colocar no gancho, toca demais, cara. Não dá, é muita... eu ouvi isso, é muita demanda. Eu falei, então, mas a gente tá aqui pra isso, né? Olha aí. Esse é o trabalho, E era uma né? loucura, porque naquela época todo mundo queria conhecer, era novidade e tal. Pô, daí aquilo me chocou, cara. Eu falei assim, daí eu fui falar com o meu gerente e falei, olha o que tá acontecendo? Não, nós vamos resolver, só que não resolvia. Aí eu decidi sair, né? né? Me despedir da Estrela, me despedir da empresa e depois de um tempo a Estrela me ligou e falou, cara, você tem interesse em empreender? Eu te dou um espaço, você monta aqui a central de atendimento. Aí eu falei, cara, eu tô na faculdade, no 2º ano. Você quer que eu vire um empresário? Mas, cara, você tem experiência, você tem vontade de fazer. Foi a mesma coisa que aconteceu com você, né? Alguém que te empurrou para isso. Falei, beleza, vou. Com a cara e com a coragem, cara. Falei pro meu pai, me empresta aí, sei lá quanto que era, R$1.000. Eu preciso comprar 3 máquinas, 4 mesas, 5 cadeiras. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha, veio essa... 2001. Tô com 46 agora, cara. Me ajuda aí. Eu tinha 20 pouquinhos anos. Na época de faculdade mesmo. Não é? Comecinho de carreira. Total. 22 anos atrás. 23 anos eu tinha. E aí fui lá, montei um negócio da forma como eu conseguia. Peguei uma empresa lá do Rio que fazia impressão de tickets, né? De ingresso, que antes também não tinha não era no celular. Peguei essa empresa, ela me cedeu o software, né? Eu pagava uma recorrência para ela, papel moeda, tinha um papel de segurança para imprimir o ingresso. Enfim, montamos um negocinho rústico, cara, mas funcionou. 6 meses depois ele falou, você vai assumir o saque da Estrela a nível nacional. Eu falei, cara, não. Você não tá entendendo, eu não conheço nada disso aí não, cara. Eu já trabalhei com ingresso, agora com atendimento ao cliente, nunca trabalhei na vida. Mas olha que coisa legal, né? Que a gente tá falando aqui, é de 2 temas, né? Um é ter pessoas para incentivar, a gente vai falar no bate-papo, pessoas de referências. E o outro, você provocar a você sair da tua zona de conforto e ir para uma coisa. Tá bom, não sei, mas você tem o... Como é que é o famoso? Software skills, tem umas palavras mais assim. Mas é o seguinte, é atitude. Sabe a nossa atitude, que agora tem umas palavras bacanas? Agora é a atitude assim, não, cara, deixa eu aprender, então eu vou conseguir, olha o empurrão. Não, nesse sentido, eu acho que... Né? Curiosidade, buscar estudo, referências, né? Assim, quem chegou lá, como que fez, por que fez, tal... Mas, principalmente, né, cara, é proatividade. Assim, show. Mas vou falar, calma aí, te pergunto. Fala de você também, pô. Fala de você. Assim, peraí, deixa eu só falar da Bruna, as pessoas curioso aí num ponto. Também. Você tava na faculdade, e aí te deram um desafio de empreender. Isso. E aí você tava com pessoas trabalhando contigo. Isso. Como é que era essa conciliação? Porque assim, uma coisa é você tá na faculdade e tá trabalhando, beleza, você tá ali no controle do seu trabalho, você tem teus horários. Tempo. Mas quando você tá empreendendo, tá ali, não tem horário ali direito quando você tá empreendendo. Como é que era a tua conciliação? Beleza. Bom, primeiro que naquela época a gente chamou jovens aprendizes ou estagiários, né, na área de turismo, que era interessante para eles estar ali.
ou área de marketing. Então a gente buscou esse tipo de pessoas para ajudar naquele começo ali. O meu irmão foi trabalhar comigo, porque eu falei, preciso de um cara aqui para operacionalizar a parte de impressão e separação dos ingressos, colocar no envelope com o nome da pessoa, montar as listas de presença, porque daí a pessoa vai aparecer na porta e tudo mais. E a gente tinha um horário, cara, de começo e término dessa operação, né? Eu contratei essas pessoas, né? Era eu mesmo que contratava. Cara, foi por muito tempo eu contratava as pessoas, né? Hoje já é a estrela que contrata, eu só faço a gestão. Mas assim, cara, foi um desafio grande, né? Então assim, você não conhece de liderança, quando você tá pegando a primeira liderança da tua vida, você tem que ouvir. Então eu ouvia muito as pessoas, né? Perguntava sempre, e aí, tá tudo bem? Mas como é que você cada está se sentindo característica hoje? Sua, né? Você Bacana. falou que você sempre está aprendendo, nunca uma rotina. Acho que isso você trouxe, né? Não, o tempo uma bagagem todo. sua. Eu acho que assim, por mais experiência que você vai ganhando, acho que a questão de ser humilde para entender que você ainda tem muito a aprender é fundamental, cara. Porque o tempo todo, outro dia entrei numa reunião, uma funcionária minha estava assim, descascando abacaxi lá no fornecedor, com o maior propriedade do mundo. Eu entrei, deixei o meu microfone no mudo e fiquei assistindo o show que ela tava dando, cara. Sabe? E aprendi também. Eu falei assim, legal. Agora que eu aprendi a dor dela toda, que ela expôs ali pro fornecedor, agora deixa que eu vou marcar uma reunião mais específica para levar essa dor. Mas assim, isso eu acho bacana, porque aí você vê também o quanto você contribuiu para aquela profissional chegar ali e colocar o cliente na frente de tudo, né? Fala assim, não, vem cá, olha o que vocês estão fazendo, por que estão fazendo assim? Bacana, não tá legal, atrapalha o meu trabalho, atrapalha o cliente, por que não fazem dessa forma? Ela tava dando uma aula ali, eu falei, cara, que orgulho, né? Aprender, feliz, né, cara? Legado, aprender, né? aprender. É o legado, né? O legado que você constrói. E aí, começou nesse mundo também, já de cara? Lá. Eu comecei em vários mundos, né? Assim, a minha origem de trabalho é com a parte de marketing digital especificamente, né? Eu tive aquela época antes da faculdade eu já fazia algumas coisas, então eu gostava muito de mexer com vendas, sempre foi uma parada que eu gostei muito. Então, eu lembro desde a época da escola, tinha jogo de carta, que nem Magic, vocês devem conhecer aí de nome, que tava começando na época, e todo mundo na escola começou a jogar. E eu comecei a aprender e tal, eu falei, cara, isso aí é legal, tá todo mundo jogando. Aí eu começava a comprar carta na internet, montar os baralhos, as estratégias e revendia dentro da própria escola. Então eu fazia... entendeu? Então eu falei, putz, vou aproveitar isso, né? Eu lembro até na época, cheguei a tomar uma bronquinha ali da minha mãe, que ela fala, pô, você tá aparecendo com dinheiro agora? Tipo, dinheiro assim, era 150, não era, né, grandes valores, mas pra minha idade já era ensino fundamental, já era muito legal, né? E aí depois eu comecei a estudar a parte de marketing, né? Eu comecei a faculdade de publicidade e eu peguei uma época da faculdade de publicidade que acho que muita gente pegou, que era aquela saída do analógico pro digital. E aí no primeiro ano eu comecei a trabalhar numa agência. Os caras foram palestrar lá na faculdade, aí eu comecei a criar relacionamento, amizade com eles. Eles falaram, pô, quer ir lá? A gente queria fazer alguma coisa de redes sociais, a gente não sabe fazer. Você sabe fazer? Eu falei, sei um pouco. Eles falaram, então beleza, então vem trabalhar com a gente e você vê o que você consegue fazer. Isso lá em Santos, a agência, né? E aí era uma época até que eu tava com a faculdade, tava com a agência. E aí chegou um ponto que eu ia pra agência, eu via redes sociais, então eu tava mexendo em comunidade dentro do Orkut, tava na gestão de MSN de empresa e tal. E eu chegava na faculdade, eu tava vendo spot de rádio e recorte de jornal. Aí teve uma hora que eu falei, cara, a faculdade tá mais me atrapalhando do que me ajudando. Aí eu conversei com a empresa, falei, acho que eu vou sair da faculdade. Ele falou, não, sai da faculdade, a gente contrata e você não é mais estágio aqui. A gente tira isso. E aí eu comecei a trabalhar. Eu comecei com a agência, depois eu fui muito pro mercado de startup. Então eu passei por startup em Curitiba, passei por startup em Feira de Santana, que foi onde eu montei uma área de Customer Success também. Lá dentro, que eles não tinham, apesar de ser um SaaS. A gente viu essa necessidade. E aí foi indo, aí mais recentemente eu tô no grupo Moving, e aí quando eu entrei lá atrás, fazem 4 anos, eu já tinha passado por alguma coisa de employee branding, toda a área que eu tava eu sempre falava, putz, legal, a gente tá divulgando a empresa, tá indo pro mercado, mas a galera que tá aqui dentro precisa estar também dentro da marca, né? Precisa estar alinhado. Então eu comecei a focar muito em employee branding em toda a empresa que eu passei.
E aí, quando eu vim pra cá, tipo, tinha uma área de comunicação interna ali, que era uma pessoa que mandava e-mail, basicamente, e falou, não, vamos fazer isso de uma forma estruturada. Aí comecei a fazer em paralelo com o marketing. E aí, hoje, além da gente fazer para o próprio grupo essa parte de endomarketing, que a gente chama, a gente também tá no mercado agora atendendo outras empresas em endomarketing. Então, Mas a gente aprendeu a você parte Você vê que tem uma, interna. tem e uma foi pra linha fora. aqui, pelo menos dos 3 que falaram, talvez você também possa falar, que demonstra uma tendência de sucesso que é o seguinte, enfiar as caras. Meter as caras, sem medo. Ah, você conhece rede social? Rede social, cara, Orkut. Quem conhecia rede social? Ninguém. Ele foi lá e meteu as caras. Não, eu conheço. Não, Deixa comigo. Eu tenho uma experiência muito legal, né? Que acho que isso fez com que a empresa que eu estava, né? Eu passei por muitas indústrias multinacionais que tinha aquela coisa de tá estabilizada, né? Nós somos líderes de mercado e tudo, então a área de atendimento sempre era muito marginalizada, né? Era, assim, era a área que resolve problemas. Fica aí. Então vai lá resolver problemas, né? E a gente tinha alguns problemas recorrentes, né? E não tinha essa tecnologia toda, né? Como que eu calculo? E aí eu era muito de viver. A gente tem uma metodologia japonesa que se chama Gemba, né? Que é você viver na pele, você fazer a jornada, que a gente pode falar de jornada, alguma coisa assim. E a gente tinha um problema muito forte, atendendo o Brasil, sempre atendi o Brasil todo, que é um continente, nosso país, né? Tem muitas coisas diferentes. E a gente tinha um problema muito focado em Belém. Um problema específico mesmo, Belém. específico. Lógico que a gente sempre tem que buscar a formação acadêmica, né? Como eu comentei lá da parte do MBA. Mas tem uma metodologia japonesa que chama Gemba, né? Que é vivendo na pele, você fazer auditoria, você vivenciar aquilo hoje. A gente pode chamar até daquele chefe oculto, né? Que acontece hoje. Isso é muito legal, né? E está aí à disposição para todo mundo. E esse problema era muito recorrente. Já tinha acho que uns 2 anos. Síndrome de Gabriela sempre foi assim em Belém. Sempre foi assim, né? E aquilo me incomodava, de novo, curiosidade, aquilo me incomodava muito. Falei assim, vocês topam, eu vou para Belém. Ah, pode ir, compra passagem de avião. Não vou comprar passagem. Eu vou de caminhão junto com o motorista. Porque eu preciso entender o que está acontecendo no trajeto. Porque o problema era atraso na entrega. Essa história, aquela de hora. Essa história é boa, essa história é boa. Essa é Porque boa. o problema era atraso na entrega. Né? As nossas reclamações eram sempre atraso na entrega. Então eu não conseguia baixar nenhum dos meus indicadores lá. Então começa, de novo, o resultado, aquela coisa, mas eu precisava resolver. Então o meu viés sempre foi de resolver. Vamos viver na pele? Vamos. O pessoal assim, você vai de caminhão para Belém? Falei, vou. Lógico, né? Tinha alguns recursos um pouquinho para ajudar, então a gente parava em alguns postos, ao invés de dormir na boleia do caminhão, a gente dormia em alguma hospedaria perto. Tem uma hospedaria, então eu pegava algum veículo e ia. Mas foram 14 dias de estrada. 14 dias de estrada. Quando a gente chegou em Belém, tudo funcionou. Eu falei assim, já tudo funcionando, mapeando tudo, sempre mapeando tudo. Quando chegou na parte fiscal, no posto fiscal de Belém, aí começa a saga. Né? 3 dias parado no posto fiscal. Porque ali você dependia do atendimento do fiscal local. Aí chegava alguém lá, passava na frente, porque conhecia o fiscal. Né? Você podia, assim, 3 dias foi até um tempo bom, porque tinha 5, 6 dias de média, que o caminhão ficava simplesmente, perdia-se mercadoria. Porque além de chegar atrasado, tinha que mercadoria que chegava atrasado, porque tinha perecível no meio. Né? Nossa, é pior ainda. Acho que até hoje é assim, não? Tem agora tem agora a parte da tecnologia. Você troca documentação, né? Você consegue para facilitar. Na época não tinha essa troca de informação, né, tecnológica. Mas aí sim, saímos com uma ação de lá que o nosso problema estava na parte fiscal. Né? Como que eu troco informações? O que eu posso fazer? A gente fez um acordo legal, lógico, baseado. A gente fez existe. Fugiu o nome. Essas coisas, né, ao vivo faz a gente pensar nisso. Mas são termos legais, acordos legais que você faz com o governo, que você antecipa os pagamentos. E depois você restitui aquilo que dá diferença. E foi uma forma que a gente achou, porque a gente já chegava lá, ao invés de ficar 4, 5 dias parado, a gente ficava 1. Mas sempre dependendo do atendimento, era o atendimento local. E aí, assim, motorista, gera relacionamento com o seu... A gente começou a fidelizar... Na época nem tinha essa palavra que eu uso muito hoje, né? Fidelizar o motorista para fazer a mesma rota, para ele chegar no posto, já conhecer com quem ele vai falar. E a gente saiu, assim, numa média de 3, 4 dias para 1 de parada no posto fiscal. Mas, assim, era anos esse mesmo problema e ninguém foi ver o mapeamento e o motorista não conseguia explicar o que estava acontecendo. Ninguém conseguia explicar. E existem algumas empresas, não, vamos fazer mão na massa. Olha a coisa importante. Aqui foi uma atitude dela. Olha a diferença de que você quer fazer diferença. Foi a atitude, não, eu tenho que viajar e vou fazer uma atitude dela para poder ir lá conhecer na prática, faz toda a diferença. É a pessoa, né? Dando exemplo de começou, eu também não comecei. Então eu jogava futebol, fui vendedor de rua.
porta a porta também, conseguiu tudo isso. E eu já estava dando aula, então já era professor. Vendi curso de inglês. Vendia curso de inglês, era professor de educação física, então professor trabalhando em prefeitura, aquelas Vila Olímpicas, dando aula. E aí, o que aconteceu? Eu tinha um amigo que falava, vai começar esse mundo de atendimento, vai explodir. Na época ainda de Telemar, vai explodir. Vem pra cá. Eu falei, cara, tem certeza? Eu falei, não tem problema nenhum começar do zero. Então sempre foi uma pessoa assim, tem problema de começar do zero, zero orgulho. Eu comecei e fui lá, não, tá bom, mas comecei como atendente. Milhões de contratação, que é treinamento de um monte de gente, não existia nem Contact na época, que eu fui contra, fui tudo isso. Começou com o atendente, falei, cara, mas esse negócio é muito grande. Eu preciso começar a crescer. O que eu preciso para crescer? Então sempre foi assim, planejar. O que eu preciso para crescer? Eu tenho que chegar até lá, então eu preciso estudar, eu preciso aprender, eu preciso ficar até mais tarde, eu preciso ficar ali para poder conhecer. Então assim, vim do mundo que era venda, mas vi ali no nível de oportunidade que, cara, esse negócio aqui vai explodir. Então, como é que eu consigo aproveitar isso aqui? Como é que eu me dedico nisso aqui para poder sempre dando um passo à frente? Então, comecei a ir para essa linha, aí fui supervisor, coordenador, analista de planejamento, fui rodando um monte de escadinha e comecei, como eu gostava de dar aula, continuei dando aula agora de telemarketing na época. E aí tem um tema que depois da sua pergunta tinha uma referência que de vez em quando aconteceu experiências negativas, e uma das perguntas, cara, não fui promovido, ficava assim, mas por que não fui? Por que foi ele? Teve uma vez que teve um colega de equipe que chorou porque eu não fui promovido. Porque ele achava que eu tinha sido promovido. Então tem um aprendizado que depois você abre a tua mente. E eu entendi, por que eu não fui promovido? Cara, mas calma aí, eu tava fazendo muito pra minha equipe. Eu não olhava como um todo. Então de vez em quando eu tava fazendo uma palestra, talvez falando sobre isso. A gente acaba ficando muito olhando pra gente. Na hora que você começa a olhar o todo, como é que eu ajudo o todo, aí você começa a ser mais reconhecido. Então eu aprendi essa experiência também, isso me deu um outro up na carreira. Eu falei assim, cara, deixa de olhar só pra você. Você faz muito bem aqui, você faz muito bem pro teu time. Para de olhar agora só para cá e começa agora a entender como é que você consegue ajudar um todo. E isso ajudou até o ponto que, quando eu fui para a Oi, já estava bem na empresa, já estava, enfim, executivo e tudo. Eu falei, não, tinha um outro projeto, vai comprar Brasil Telecom, só que lá a gente vai ajudar na transformação digital. Só que lá é para ser o terceiro elemento, você vai voltar a ser especialista. Então já era executivo de equipe, eu falei, não tem problema nenhum, zero orgulho. Vamos voltar para cá para dar um passo na frente. Então tem o tema assim, volta um passo para cá para dar dor na frente. Então a empresa cresceu, evoluímos, referência aí em URA, virei diretor da companhia, mas um tema que você está falando de lá atrás, vim de uma área, migrei, rodava o Brasil todo nos call center, fazia reunião, ia com os atendentes pro bar trocar ideia do que está acontecendo, ia com todo mundo. Da última vez sentava para atender, e o pessoal ainda brincava que na minha época atender era passar saldo. Hoje em dia ninguém passa saldo, ninguém passa saldo. E eu fui sentar uma vez lá em Juazeiro. Fui sentar para atender, TV, a ligação molezinha, com o atendente do lado me ajudando, falando com o cliente, coisa, tava pegando tudo bonitinho. No final, você perdeu o ponto aqui, o atendente, você esqueceu de falar isso, esqueceu de seguir isso. Nada crítico, mas para você ver a quantidade de coisas que a gente pede, mas quando você sente na pele, você vê um monte de oportunidade. Eu falei, mas precisava falar tudo isso? Não, mas vocês pedem no processo que a gente fala, senão tira ponto. Aí volta no que você acabou de falar agora mas pra que eu pedi? Por que a gente pedia realmente tudo isso aqui? Não fazia sentido. Eu só tô dando mais esforço pra ele. Né? Sempre foi assim. Depois eu dou uma pontuação, tiro a pontuação dele. E isso não mudou em nada a vida do cliente. Então, conectando com o que você falou assim, você tá lá na prática, também não tem problema nenhum. A gente sempre mão na massa. Então, assim, foi da operação da gente que sentou lá e pra você, depois você vai pro mundo executivo, é muito mais fácil. Mas você colocando a mão na massa, e esse exemplo você deu, você começa a ver oportunidade, porque no processo, na teoria, faz sentido. Mas você vai para a prática, faz sentido isso no dia a dia. Então, essa foi uma ótima experiência que você deu aqui, assim, eu vivi isso na pele. Agora, uma coisa legal, que não sei se, assim, vocês gostam muito de psicologia, eu nunca fui muito ligado a estudos. Eu fiz uma vez MBTI. MBTI, você depois lá tem umas siglinhas que, não, você é aqui, mais isso, mais aquilo. E quando eu fiz, eu falei, não sou. Aí tem as corzinhas amarelo, azul. Não sou isso, não. Esse teste tá errado. Não sou eu. E calma, relaxa. Porque são momentos. E aí, pessoal, cuidado com o seu momento. O que é você, o Daniel, que são momentos. Não é, tá bom, vamos conversar. Fala um pouquinho de você. Como é que você era no passado? E você jogava bola? Você era capitão do time? Era capitão do time. E você... Aí começou a ver um negócio assim de quem é você, fazia total sentido com o teste. Só que você tá tão ligado no teu momento que você fala assim, cara, não, isso não sou eu. Então aí foi uma dica importante nesse dia, que às vezes você
o teu dia a dia que você tá aqui ralando, você de vez em quando dá uma parada, deixa você resgatar realmente quem é você e não deixar o ambiente te empurrar para um lugar que não é que você não vai entregar, que você vai fazer isso, mas de repente você foge um pouquinho do teu DNA, daqui a pouco você tá entregando, pô, você entrega. Pô, mas não tá entregando como o Wellington entrega, tá entregando como foi empurrado. Então, era um negócio que não tinha nada a ver, foi um negócio só de um teste para saber teu perfil e que fez com que um aprendizado fosse assim, de vez em quando, cara, respire e vê assim, você como DNA, você faria desse jeito, você mudaria desse jeito. Pois foi são coisas que acontecem do nada, né? Que assim, Muda tudo. que você consegue pegar e ó. Legal. E aí, acho que um ponto que é legal a gente entender também de vocês é quem são as referências para vocês de mercado, assim, durante a formação, ou mesmo atual de vocês, assim, no momento atual, quem que vocês olham e falam, beleza, essa pessoa é uma referência para mim, Ou do porque eu tive um passado, né? aprendizado. Pode ser do passado também, de carreira que vocês tenham começado. Vocês têm alguma referência? Nossa, profundo isso. Eu lembrei de uma. Eu lembrei de uma. Porque, assim, o atendimento ele é a porta de entrada e continua sendo a porta de entrada para o primeiro emprego, né? E isso é muito legal, que a sua história, né? Eu conheço um pouco a sua história do seu crescimento, isso é fantástico. E hoje, os jovens, né, têm essa ânsia do primeiro emprego, como vai. Eu sempre falo, gente, começa pelo atendimento. Eu sempre falo sobre isso, né? E quando eu falo de referência um pouco, aí eu queria até fazer uma homenagem, né? A gente que cresceu 14 anos começando a trabalhar porque a gente precisava. Sem dúvida. 14 anos, sim, aquela curiosidade, mas também a necessidade de trabalhar, porque a gente vive num país que a gente tem que lutar por algumas coisas ainda. Para pagar a faculdade, essas coisas todas, pagar o cursinho de inglês que o amigo vendia na porta lá. Mas eu tenho uma referência que é muito nata, assim, minha avó paterna. Então, acho que a minha primeira referência de vida é minha avó paterna, que ela não tinha estudo, né? Ela é filha de escravo, então eu sou bisneta de escravo, mas ela tinha muito forte nela a cultura de estudar, de buscar sempre o seu melhor. Ela sempre falava assim, nos almoços, ela falava assim, você tem que ser o melhor, você tem que ser o melhor. E ela colocava isso na gente assim, eu ficava assim, meu Deus, eu tô almoçando na casa da avó, não é pra avó pegar e dar beijo, fazer comida gostosa, e ela ficava assim, senta direito, fala direito, e que não sei o quê. E isso entrou muito forte, porque ela, da forma dela, então ela é uma referência. Porque hoje, quando eu tô aqui, que eu falo algo, eu lembro dela. Né? Quando eu sento em algum lugar, até quando eu tenho que estar numa bancada, que eu tenho que vender algo, alguma estratégia, eu lembro dos toques que ela deu. Então, hoje ela é uma referência. Então, em casa a gente tem muitas referências. De repente vai buscar fora, mas comece em casa. Seja referência. Né? Seja referência. E esse é um legado muito forte, porque... e é atual, você leva isso para sua vida. E quando eu fui pro mundo profissional, né, aí eu tenho algumas referências e sempre busco referências. Essas referências sempre são atualizadas, né? Não é porque eu estou na frente do Wellington, ele é uma referência, eu fui pedir ajuda para ele em alguns momentos, já é recente, né? A nossa rede, ele, a Camilo, Tavares atualmente. Mas quando eu comecei, tinha um trainee, né? E a gente se complementava. Eu gosto de falar que é trainee, porque você fala assim, quando você está muito tempo na empresa, chega um trainee, você fala assim, nossa, chegou um trainee, né? Ele vai chegar aqui querendo saber tudo, querendo não sei o quê. E a gente trocou uma conexão muito legal, porque ele tinha uma bagagem que eu não tinha. As nossas vidas eram diferentes. Ele tinha uma realidade muito diferente. Ele já tinha viajado o mundo, eu não tinha saído de São Paulo ainda, nunca tinha andado de avião, né? Então... E a gente tinha algumas discussões de trabalho e eu olhava para ele daquela forma, ele olhava... E a gente nunca tinha parado para conversar. Chegou uma hora que a gente falou assim, vamos conversar pessoalmente? Igual você falou em bate-papo. Cara, eu não gosto que você faz isso. Também não gosto que você fala comigo assim. Ele falou assim, então nós somos demais. Ele falou para mim assim, nós somos demais. Imagine juntos como a gente vai ser. E o menino era um menino, trainee. Eu olhei para ele e falei assim, não é que ele tem razão? Então, o Leonardo Rubinato, né? Hoje ele é um VP da Unilever. Leonardo, ensinando pra gente também aí, você. Ele deixou, a dupla boa. Ele deixou um legado. Porque ele me ajudou. Ele é engenheiro de formação. Não, eu sou totalmente touch. E essa parte processual que hoje me ajuda muito no mundo de CX, que é trazer essa realidade, formatar uma proposta, falar de resultados, isso começou com ele. E tá comigo até hoje. Então, eu sou grata ao Leonardo Rubinato, que... Ele é a minha parte de engenharia dentro. E depois, lógico, veio algumas outras pessoas. Mas isso foi uma marca, porque é o que eu consegui hoje andar no mundo de CX
com outras pessoas que a gente vai falar sobre vender o CX dentro da empresa, a cultura de CX, com essa parte processual. E atualmente, então, fazendo referência ao Wellington, a Camila e o Tavares, vocês vão ter oportunidade de conhecer. São pessoas que hoje me reciclam. Tavares é referência de todos. Vocês vão conhecer também aqui com a gente no outro episódio. É isso aí. E aí, Brunão? Cara, no começo de carreira, a gente não tinha o que a gente tem de informação hoje. Então era a revista Cliente SA, Consumidor Moderno. Era a nossa referência, era o que se escrevia nessas revistas. Então eu absorvia tudo que vinha ali, os cases, as coisas que aconteciam ali. Mas isso estou falando do passado, né? E tirando alguma referência familiar, que eu acho que sempre nós temos e absorvemos, eu sou muito mais de fragmentar minhas referências do que focar em uma ou outra pessoa. Por quê? De novo, você vai encontrar gente que fala muito e faz pouco, mas fala muito bem, e aí do que te contribui isso? A não ser um aprendizado que você pode ter num livro, você não precisa de alguém falar aquilo que já está no livro. Então, todo mundo que contribui 1% para mim, qualquer pessoa, me ajuda muito. Então, eu coordenei o MBA de CX aqui no Brasil. Nessa época, os professores que eu apostei me ensinaram muito. Entendeu? Então, naquele momento, foram ótimas referências para mim, absorvi. Então, ouvir o outro, né? Que case que eles têm que pode me ajudar 1% no meu trabalho? Já está ótimo, entendeu? O Fernando eu conheci há 1 hora atrás, mas se ele trouxer alguma coisa, aquilo me ajudou. Daniel da Bidu, cara bacana. Precisei falar com ele sobre uma startup que eu tenho junto com o Ricardo Pena, People Experience, até bom a galera saber aí, mapear a jornada e tal. Daniel, me ajuda? Na hora. Entra aí no call, não sei o quê. Aquele momento o Daniel foi a minha principal referência para aquela necessidade que eu tinha. Então, acho que hoje o mundo está fragmentado, né? Rede social, etc. Então, assim, eu até sou contra a gente focar em 1 ou 2 ou 3 referências específicas, né? Eu acho que todo mundo tem a sua parcela de contribuição. Mas aí, eu queria até que você reforçasse esse ponto, Bruno, que é o seguinte. Você está trazendo uma dica importante, pessoal, que é você conseguir saber filtrar. Hoje em dia você tem um número de informação muito grande. Acho que o objetivo até do canal é a gente trazer esses profissionais aqui justamente para dar essas dicas e falar um pouquinho. Você tem muito número de informação. Você foca um, foca o outro, você não consegue pegar, você acaba talvez não se desenvolvendo, né? É isso. O que você... Nessa linha, olhando aí, o que você... Imagina pra galera que tá assistindo e tem esse volume de informação disponível. Que dicas você vivenciou que você daria para essa turma? Cara, pra buscar, porque assim, esse volume de informação que tem disponível, né? Não, beleza, bom, literatura, etc, tem aos montes aí é mais a questão de ver o que te agrada mais. Mas pessoas, quando a gente fala de pessoas, eu tô focando em pessoas que fazem. Então, tiver entregas pra você meu colega lá da XP, lá, o cara entrega, o cara manja mesmo, ele é o cara mão na massa. O que eu posso absorver daquela experiência que ele tem? Então, assim, vai ter um negócio, né, cara? Tem o cara que entrega e não compartilha. Mas a gente sabe que faz um bom trabalho. Mas tem aquele que entrega e compartilha, e faz questão de ajudar outras pessoas, né? Aí esse aqui eu consigo absorver alguma coisa. Então, assim, eu sou muito do quem faz acontecer, quem está dentro das empresas no dia a dia, porque o CX entre o conceito e a prática tem uma distância muito grande. Porque na prática a gente encontra dificuldades que a gente não previu lá no conceito. A gente não espera. Entendeu? A gente não espera. Sim. Né? Falta de apoio, de verba, de acreditar, de fazer as pessoas se unirem em volta de uma coisa única para a empresa que vai ser positivo. Isso aí leva tempo, isso aí é complicado de lidar, fala de cultura e tudo mais. De novo, não é? Você tem que olhar resultado, você não pode... Sabe, nada vem de graça, nada vem... já que você fala de CX, então você é bem-vindo aqui. Não, verdade, né? Verdade. Então, assim, adoro a Camila. Aliás, contribuo lá com ela no evento dela, também faço questão, porque faz um bom trabalho, né? Tem como... na praia dela tá fazendo um ótimo trabalho, né? Gisele, enfim, uma galera muito boa. Mas, principalmente, cara, qualquer pessoa, o Wellington, Júlio Mendes, o Julião é um amigão, qualquer pessoa que traga alguma contribuição pra gente, cara, naquele momento é a tua referência.
Porque amanhã, Você- cara, amanhã já. Bacana. Amanhã, de repente, a pessoa tá fazendo outra coisa, né? Mas você cria um book até, né? Um book É. de pesquisa, né? Hoje em Eu dia você acho fala que é tanto. isso. Você cria um Google seu lá que fala assim, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Você aprende até com a sua equipe, né? Se você for no dia a dia. igual Pessoal, não se você preocupa não, esses nomes que a gente tá falando aqui, a gente vai convidar também aqui, tá vendo? Um monte de referência a gente falou que a gente vai Está convidar. anotando né? tudo aqui já. E a gente falou muito disso, aí vem grande pergunta que o Fernando fez, né? Legal, isso que eu queria perguntar pra vocês. Então, beleza, estamos falando de CX, então, legal. A gente já sabe que a teoria e a prática tem a sua distância ali, né? Como tudo. Não adianta querer aprender se você não estiver na boleia do caminhão em algum momento, né, Elis? Então, como é que funciona isso agora dentro das empresas? Porque, ok, o CX ele tem uma disciplina, existem as áreas de atendimento. Só que, de certa forma, todo mundo que está dentro da empresa, em algum momento, presta atendimento. Seja porque você é um líder e está atendendo a sua própria equipe internamente, porque você está se relacionando, ou porque você tem ponto de apoio e contato com o cliente ou com parceiros. Como é que vocês fazem dentro da vivência de vocês para, digamos assim, ensinar, catequizar as pessoas que não são de CX a, pelo menos, aplicarem algumas disciplinas? Mesmo que elas não saibam o que elas estão fazendo. Então, a gente nem sabe, a gente pegou e absorveu aquilo. Como é que funciona para vocês isso? Acho que hoje você tem algumas metodologias que te ajudam nisso, né? Vamos falar do atual, até para essa galera que está chegando, que é a jornada do cliente, né? O resultado, né? Então, a primeira coisa quando você vai falar sobre CX experiência, de novo, gente, a gente romantiza, é muito bom abraçar a árvore, né? Eu amo abraçar a árvore, literalmente eu gosto, mas você tem que trazer resultado. Então, eu procuro sempre quando eu vou saber o público que eu vou estar falando e qual é a experiência, né? Se eu estou falando com uma área de operações, que é o caso da minha, né, da área que eu trabalho, é operação mesmo, é você movimentar a caixa, você carregar caminhão, aquelas coisas todas, eu tenho que conhecer o processo. Então, primeira dica, conheça o processo da sua empresa, para que você saiba qual público você vai falar. Então, a dor da operação ela é uma. Então, se eu tenho que engajar a operação no CX, que ele também faz parte, ele dentro da jornada, eu gosto muito de desenhar a jornada, né? Então, dentro da jornada, eu começo lá, tem área de vendas, tem área, o jurídico, todo mundo é CX. Mas como ele contribui e como que eu impacto ele na experiência dele. Então, qual que é a maior meta do jurídico? Vamos dar um exemplo. É que todas as regras do contrato, tudo que você vai fechar com o cliente esteja dentro do contrato. Vou pegar uma área bem diferente, né? Vocês nem imaginavam que a gente ia falar de jurídico aqui, né? Mas o jurídico faz parte, porque você vai fechar um contrato com o cliente. E aí, qual que é o jurídico? Fala assim, Elis, fala com vendas, porque assim, daqui a pouco vai começar assim, olha, essa cláusula aqui não está dentro do contrato, isso aqui não está. Eu preciso muito de ajuda de vocês, então eu tenho que ajudar o jurídico. Para o jurídico saber quando ele for falar com o cliente. Então, quando você for falar com o cliente, eu preciso que você fale dessa forma, porque o cliente é assim. Não vem com o book né? Tem o book do jurídico para falar com o cliente, não entre advogados. Mas a primeira coisa é você entender qual que é a dor do seu cliente interno. Então, eu falo que todo mundo é nosso cliente interno. A área de CX, ela tem clientes internos. E qual que eu acho que é a oportunidade que a gente tem aí? Muitas vezes a gente se coloca, né, como CX, fala assim, não, vocês têm que me atender. Então, eu divido um pouco o time e o legado que a gente está fazendo nas empresas que eu passei, que eu estou. A gente tem o cliente interno e a gente tem o cliente externo. Então, é essa forma que você engaja. Então, eu vou falar com a nossa presidência, alguma coisa, qual que é o resultado que eu vou trazer? Qual a linha que eu vou diminuir? Porque ele quer EBITDA, ele quer lucratividade. Então, se eu falar assim que eu vou vou melhorar o nível de serviço. O nível de serviço eu melhoro e trago o quê? Não, isso faz muita diferença. Você está falando dentro desse desafio de jornada, tem dois temas, né, Liz? Uma é você tem que entregar resultado e outra, cara, todas as áreas têm esforço. Todas as áreas estão atoladas, todas as áreas têm atividade. Eu costumo brincar que a operação é buraco negro. Você pode botar 500 pessoas, vai ter atividade para todo mundo. Então como é que você não só informa, ajuda, mostra a jornada, mostra a oportunidade, mas como você ajuda também. Sim. Porque, assim, eu lembro de experiência que a gente tinha com a área de tecnologias, mas, assim, minha demanda tem que ser prioritária, mas, cara, me ajuda gerando indicador, me ajuda, olha aqui, me ajuda defendendo o orçamento, me ajuda, pega uma pessoa do teu time, bota aqui do colado com o meu cara técnico para ensinar ele do dia a dia. Então, não adianta você só falar que vai fazer, deixa você sentar do lado dele lá e tentar ajudar. E aí tá muito ligado, de novo, qual o papel que você, como líder, e aqui, dentro da pergunta do Fernando, eu aprendi, agora já estou exercendo um papel seja de especialista, mas também como líder de CX, né?
para conseguir fazer com que aconteça. Qual é a atitude? Não adianta não. Já vi experiências também, já vivi experiências de eu sou o cara de CX, tá aqui, meus indicadores está errado. Fulano, executivo da Tara, responde por que tá errado, o que você vai melhorar. Era um painel de apontamento. Painel de apontamento só vai criar atrito. Outra coisa é assim, cara, eu tô aqui, deixa eu sentar, deixa eu sentar do teu lado, deixa eu ver como é que eu te ajudo. Aí o cara vai entender, pô, não, realmente você tá me levantando a bola e tá conseguindo ajudar. Tem que ser uma área colaborativa, né? Só que a pessoa, e aqui a gente não falando aqui dos profissionais, né? Quem tá assistindo como profissional vai querer se transformar, a atitude vai fazer grande diferença se você quer ser o apontador ou se é algo que você vai querer, deixa eu arregaçar a manga e deixa eu ir para as áreas e tentar ajudar cada um, né? Deixa eu só complementar aí, até para passar pro nosso lado, para não ficar só ladies first, né? Arregaçar a mão e falar assim, poxa, Elis, como que eu vou trabalhar? Então, quer dizer, eu vou ter que fazer um esforço. O começo você pode ter um esforço, né? Porque você vai entender o processo, você vai ter que sentar. Mas pensa assim, a gente está numa área de experiência. E a experiência o tempo todo, né? Para você vender. Aí eu falo que a gente tem experiência e tem a venda. Porque você precisa ir do outro lado e convencer a pessoa de vender a sua ideia, né? De vender o seu trabalho. No começo, realmente dá um pouco de trabalho, mas depois fica colaborativo. E aí você entra numa seara muito mais estratégica, ele fica colaborativo, você constrói processos. Então, ter os indicadores, ter a satisfação do cliente, né? Ele traz uma satisfação realmente emocional, fala, nossa, meu cliente está fidelizado, meu cliente está assim. Mas o processo te suporta nisso. Então, o processo exige disciplina. O profissional de sexo tem que ter disciplina, né? Legal. Tem um ponto, Elise, aí prolongando um pouco a pergunta, mas é uma. Não, mas é uma curiosidade. A gente vai chegar lá. Tem uma curiosidade que eu tenho aí especificamente pela tua linha de negócio, né? Que você está atuando hoje. Porque quando a gente fala de ensinar essa comunicação, a gente está falando muitas vezes, e é normal, a gente pensa do local comum que é o escritório. Eu estou no escritório, então eu preciso ensinar ou passar uma comunicação para as pessoas, eu vou lá, mando um e-mail, coloco na minha newsletter e disparo. Só que você está lidando com gente, por exemplo, você falou, é o caso do motorista, o cara está dirigindo, ele não tá um notebook do lado para ele checar os e-mails dele. Como é que você faz para essa comunicação chegar na ponta para esse cara também? Você abre novos canais, aí você prefere, não, beleza, vamos então treinar esse cara, como que a gente atua também com quem não está no lugar comum do escritório? Sim, isso é legal, boa pergunta. Esse é o nosso case. Esse é o nosso case. A gente tem algumas ferramentas para fazer a comunicação com os nossos motoristas, né? Porque ele é o elo principal nesse mundo de e-commerce, né? O motorista, ele eu falei ontem, né? A gente vai sair daqui todo mundo abraçando o motorista também, ao invés de abraçar o motorista. Mas a gente tem alguns canais de comunicação, chatbot, inteligência artificial, que a gente manda pílulas para ele ao longo do dia, né, nas paradas e tudo mais, até por causa de segurança, a gente preza muito pela segurança deles. Então tem esse chatbot que a gente conversa, mas nos pontos de apoio, né, então eu tenho que preparar uma equipe, que nem a minha equipe de operação é um pouco diferente do call center tradicional, porque eu tenho equipe nas minhas filiais, né? Nós temos equipe nas filiais. E essas equipes é o contato com o motorista. E ele não tem registro, que é o meu desafio. Porque quando eu até brinco, né? Quando alguns colegas falam assim, Elis, estou com uma ferramenta aqui legal. Eu falei assim, então, mas eu não tenho headset, que eu vou ficar lá anotando. É o TET. Como que eu transformo uma ligação, um zap, meu desafio, como eu transformo um zap em banco de dados? Como que eu transformo a minha comunicação que eu tenho com o meu operador da ponta, que fala com o motorista, olha, seu veículo está ok? Deixa eu ver se o veículo está ok. Você fez todas as entregas? Deixa eu ver aqui. Ele tem um checklist para cumprir, um script para cumprir. Só que o dele é manual. Ele está ali com o motorista na frente. Então, o meu desafio hoje, um dos desafios de faz, de forma de a gente ter um banco de dados manual, né? Mas eu tenho um desafio aí, meus colegas ficam tentando me ajudar aí. Como que eu transformo essa parte de contato, que é relacionamento mesmo físico, porque eu preciso de relacionamento físico. O motorista ele não para ficar ligando, essas coisas, ele tá ali no físico, e é onde ele gosta, é o perfil dele. Sim. Eu tô falando de um público hoje, mais ou menos 4.000. Brasil, 4.000 motoristas. É um público grande. E eles, assim, se fala assim, liga, eu não sei o quê. Eles gostam do Zap, o WhatsApp para eles é uma ferramenta bem legal, mas eles também gostam do contato físico. Eles gostam de ir lá e fazer reclamação fisicamente ou falar alguma coisa fisicamente para nós. Esse é um dos desafios que eu tenho tecnológico, de como transformar isso em dados. Tá caminhando, vai voar. E aí, Brunão? Não só. O Bruno tem como falar, ele teve outras experiências, né?
esse desafio de não só você, o cara do CX, agora como é que você transforma todo mundo a entender? Cara, não é fácil. E leva muito tempo. Eu vou concordar com a Elis que entender o cliente, mapear a jornada do cliente, até trouxemos uma ferramenta para isso, é fundamental, tá? Por quê? Porque é o mais trabalhoso. O mais fácil é fazer o apontamento. O mais fácil é falar que o outro está errando. O mais fácil é falar que o processo dela está ruim. Só que quando ela fez o processo dela, ela fez com uma boa vontade para resolver o problema dela. Mas de repente está ofendendo a experiência do cliente. Ela nem sabe. Vai descobrir, mapeando jornada, entendendo quanto difícil é ser cliente da tua empresa. É mais ou menos isso. Outro ponto, aproximar a área de operação da área de negócio. Por quê? O caminhoneiro é o exemplo, né? Ele está lá na estrada, ele só precisa sair do ponto A ao ponto B. Mas o quanto é importante aquela carga, para quem que é, ele às vezes não sabe, não sei o que ela faz em relação a isso. Mas no meu caso, na Estrela, a fábrica está muito distante da área de negócio. E o que causa isso? Um produto que tem altíssima rentabilidade está sendo produzido da mesma forma que um que, às vezes, a rentabilidade é negativa. Então, peraí. A gente precisa entender que esse aqui demanda mais atenção, mais qualidade, mais cuidado, mais zelo, erro zero, enfim, o que a gente puder fazer. Mas que momento que esses caras estão sabendo dessa importância, né? Que isso vai trazer negócio, que isso vai trazer dinheiro para a companhia, que isso é rentável, que isso é especial, que o público desse produto é um público mais exigente. Então, esse trabalho, cara, é um trabalho de formiguinha, cara, de formiguinha. E você tem que ir trazendo as pessoas para o jogo. E as pessoas querem ir para o jogo. Elas até se sentem privilegiadas quando você traz ela. Ó, vem cá, deixa eu te mostrar por que o que você faz é importante. Por que você faz o que você faz todos os dias? Tem gente que é no automático, tem gente que não está entendendo que aquilo lá a gente não está fazendo porque a norma ISO 9001 cobra. A gente não está fazendo por causa da ISO, a gente está fazendo por causa da empresa, a gente está fazendo porque a gente quer os clientes permaneçam na base, que aumente suas compras, seu ticket médio, enfim. Que resultado, no final do dia, a gente encontra ali na ponta. Porque se você parar por algum momento, a matrix da empresa é assim, os caras... Estou trabalhando, o dinheiro vai vir, né? A empresa vai... Calma, gente. Tudo que a gente faz, o resultado do que a gente faz é que vai trazer algum recurso para a empresa. Sim. As coisas não acontecem automático. Sim. Entendeu? O negócio para ninguém. Para ninguém, nem para as big techs. O negócio, o dinheiro cai do céu do nada. Tá caindo. Não, os caras fazem um baita trabalho para que isso aconteça. Então, eu iria muito por esse lado. E, novamente, se você me permite, Wellington, convido as pessoas a acessarem lá a plataforma, né, peopleexperience.com, porque é uma ferramenta que tem a sua versão gratuita, você pode mapear a jornada do cliente por lá. Né? A DHL, já conectei eles lá, então, assim, muita gente está olhando para isso, porque olhou para a jornada, você encontra gap, você encontra atrito, você encontra oportunidade, mas é trabalhoso. E se você quiser que seja fácil, faça isso. Apaga fogo no atendimento, não faz nada, não faz melhoria contínua, aponta o erro para o outro. Né? Se o erro fosse seu, mas você fala, não, mas não, é meu porque o Wellington que errou. Isso aí é um negócio improdutivo, não chega a lugar nenhum, mas você ganha tempo. Sim. Então, e uma dica até, você falou só vendendo peixe aqui um pouquinho. Até uma coisa que eu mudei no meu LinkedIn. Não mudei, mas realmente é a minha função atual. Eu sou, né, gestora de Customer Experience e melhoria contínua, né? Então, isso está muito intrínseco, porque não é só ficar atendimento. Então, as pessoas tinham essa... Foi uma estratégia de marketing profissional, né? Quando você fala, assim, há um tempo atrás, falava assim, em Customer Experience, as coisas falavam só em atendimento. Eu não vou, porque eu vou ficar só atendendo, né? E eu sempre busquei estar nessa área de melhoria contínua. Então,
Six Sigma, Lean Factory, essas coisas, tudo que é ferramenta para melhorar o nosso dia a dia, produtividade, trazer produtividade. E aí foi até uma dica, né, de um outro profissional e tá lá. Então, assim, sou gerente de atendimento e melhoria contínua, porque você tem que melhorar o dia a dia. Então fica uma dica para vocês também aí. Ótima dica. Né? Fica Ótima dica. a melhoria contínua, PDCA, tudo que vocês puderem estudar em relação a melhorar a produtividade, melhorar o dia a dia, que vai trazer resultado, vai trazer dinheiro. Ó, você falou um tema. Ai, até respiro, pessoal. PDCA, a gente tá falando pra um monte de gente e que, infelizmente, vai ter um monte de gente que vai falar assim, cara, o que é isso? Porque, assim, veio tantas novidades, não fazer Agile, vamos fazer isso, vamos fazer Design Thinking, vamos fazer isso. Porque eu vivenciei diversas empresas que, assim, eu não tô fazendo PDCA básico, porque, ó, tem um monte de oportunidade para implementar, aquelas pessoas fazem, vamos gerar muita demanda, e algumas das demandas entregaram resultado. Vamos gerar mais novas ideias, mas e aquelas demandas que entregaram resultado, por que não entregaram? Vamos voltar aqui no PDCA, vamos monitorar, vamos refazer tudo isso. Então, esse é um tipo de coisas que aí orienta todo mundo. Entender um pouquinho do PDCA, voltar a fazer, que isso faz muita diferença no resultado e é, cara, interessante. Diversas empresas não conseguem fazer isso, entendeu? Então, vamos lá. Planejamento muito bem feito. Aí, vamos fazer um PDCA aqui, ó. Primeiro, vou lembrar aqui da minha época de professor da FGV, há bastante tempo, né? Então, fazer um planejamento, a gente vive no mundo de fazejamento. Eu vou fazendo e não vou embora. Fazer um bom planejamento do que você vai implementar. Fiz o P. Vamos pra cá? Vamos rodando assim? Vamos rodando. Então... É o do, né? D. Fazer. E aí? Você vai aplicar, você vai realmente... Fazer acontecer de verdade em cima do planejamento. Vamos pro... Se comunicar, né? De controlar. Controlar. Comunicar e controlar. Então, assim, conseguir fazer um planejamento, executa... Outro tema super bacana aqui, dica, gente. É controle. Como é que você planeja? Como é que você faz o controle? Se organiza no planejamento. Monte de implantação, projeto. Tô implantando, cadê os controles? Não, vamos definir aqui. Não, mas eu tenho que definir lá no planejamento quais são os controles, quais são as métricas, para você, na hora de controlar, sabendo se tá dando certo ou se tá dando errado. Gente, é erro muito comum disso. Vamos implantar, começou a implantação, tá, mas e aí, como é que tá certo ou errado o controle? Não, qual é o indicador? No meio do fazejamento, eu vou implantar o controle. Eu tenho que definir lá no P ainda no planejamento. E executei, controlei e... Tem que agir a partir daí, né? Não dá pra ficar parado, senão é só um belo planejamento. Aí tem um outro agir e atualizar, né? Agir e atualizar. Eu coloquei dois Azinhos e dois Cs aí, que é controlar e comunicar, porque você precisa comunicar as pessoas em relação, dar uma atualizada no nosso lá. Perfeito. E agir e atualizar, porque aí você volta no plano para você atualizar. É um ciclo virtuoso, né? Se você olhar isso, é um ciclo virtuoso. Então, tem que estar na cabecinha de vocês. Isso funciona muito forte lá na Estrela, cara. Muito, porque a gente trabalha com produto. É diferente do exemplo que você deu aqui. Não posso trocar, eu tenho que fazer o produto dar certo. Então, assim, esse é um ótimo exemplo. A gente tem relatórios trimestrais de tudo que é ocorrência em relação a produtos. Aí nós vamos pegar aqueles produtos que tiveram maior índice de ocorrência. Que ocorrências são essas? Por que elas aconteceram? Então, aí assim, tem um relatório, depois tem uma reunião de análise crítica que envolve, sei lá, umas 20 pessoas. As fábricas, pessoal da qualidade, pessoal do sistema da gestão da qualidade, pessoal do atendimento, pessoal de marketing, pessoal do comércio. Então, assim, quase toda empresa tem um representante ali, pessoal de suprimentos, supply. Então, a galera toda reunida em volta de um relatório que é de produto, que surgiu lá no atendimento, lá na parte de pós. E aí, cara, é assim, só para, né, para deixar muito mais claro ainda, análise crítica, o que vai fazer, quem vai fazer, em que prazo e qual a evidência. E depois da evidência, ainda por quanto tempo nós vamos monitorar. Então, a gente já mudou, assim, isso é muito comum, a gente muda produto, muda isso, muda o molde, mexe aqui, mexe ali. Então, mudou. A partir de que lote que ele muda, qual a evidência, por quanto tempo a gente vai controlar isso, porque tem um estoque saindo de loja e outro entrando. Eu estou falando de problemas assim, que não afetam segurança, que você precisaria fazer um recall. Estou falando de problema de melhoria em cima de problemas aferidos.
Então, e é melhoria contínua. Mas, pô, Bruno, a gente já mexeu 5 vezes nesse produto. Se continua, vai ter mais uma. E assim vai. E, cara, funciona muito bem. E é muito incrível como a gente vê empresas que tem, apesar de serem grandes, como a gente olha de fora, marcas, não tem esse tipo de estrutura. A gente pegou um caso recente aqui, até contando um caso real dessa parte de comunicação interna e endomarketing, que era uma grande empresa, depois eu falo para vocês quem é, para não falar no ar aqui, mas conhecida, exportadora e tal. E na parte de comunicação interna deles, eles vieram procurar a gente como agência. E aí, qual era o desafio deles? Eles queriam trocar de agência, porque eles tinham uma agência que fazia o design da comunicação interna deles. E aí, a gente conversando, comecei a falar com eles, falei, mas como é que vocês fazem a rotina de comunicação interna? A gente manda 3 newsletters por dia para os colaboradores. Aí eu falei, 3 legal, por dia. 3 por dia. Eu falei, Entendi. e como é que funciona a taxa de abertura e tal? Não sei. Isso aí Não eu já controlo. sei. Isso aí eu já não tô sabendo. Já não controla. Não Então, controlo. assim, você tá gerando spam, né? Você gera spam interno. Então, é esse ponto até da comunicação que você falou, que é um dos 6 que a gente tem. Mas é você fazer a comunicação com algum objetivo e olhando pra alguma coisa. Deixa eu dar um né? toque pra galera que tá vendo a gente, assim. Acho que é importante. Você falou assim, nossa, Elis, tá muito longe do nosso dia. Sou atendente, né? Porque a gente tá falando. Porque a gente quer formar profissionais aqui, né? Ajudar vocês a se formarem, a serem referência, né? Acho que esse é o nosso legado que puxa aí. Aí vocês falam assim, tá longe de mim o PDCA, Elis, eu não participo eu sou atendente, eu não participo. Mas o que você quer? Qual que é o seu propósito? Qual que é a sua jornada? Então, tudo que a gente está aplicando aqui, galera, dá para vocês aplicarem na vida de vocês. Então, sentei na minha cadeira de atendente lá, né? Meu primeiro nível, vamos chamar nosso primeiro nível profissional. Sentei na minha cadeira. Você sabe qual que é a sua jornada? Aonde você quer chegar? Para você chegar lá, você já desenhou o seu PDCA? Beleza, tem que fazer primeiro o seu PDCA, o seu planejamento de carreira. A gente fala muitas vezes que está na mão das pessoas, mas dá para a gente fazer essa ferramenta. Tudo que a gente está falando aqui da jornada do cliente pode ser a nossa jornada profissional. O PDCA é o nosso plano de carreira. Mas eu sentei no meu dia a dia, eu sou um atendente. Elis, dá para fazer um PDCA? Dá. Você vai ser um diferencial na sua área. Porque quando você chegar para o seu supervisor, a sua líder da sessão, e falar, olha, eu percebi hoje que as minhas ligações, ela já vai ver você falando de forma diferente. Então, postura, comunicação, curiosidade, que a gente falou, está sempre aprendendo, faz com que vocês tenham essa curiosidade de buscar e fazer o seu PDCA diário. Converse diferente, seja a diferença no dia a dia, mesmo na cadeira que você está sentado. Porque você sabe a sua jornada. Então, você é atendente hoje, se você ficar fazendo atendimento, vamos pensar numa coisa, atender, entregar, quando você é contratado, existe uma SLA com você. Você sabe que você tem que entregar. Se você continuar entregando aquilo, não tem problema nenhum. Você vai ser uma referência naquilo de ser... Eu falo com a minha galera lá, eu faço sempre one-on-one, que a gente chama, que é o feedback, né? E tem profissionais que querem ser atendente a vida toda. Eu quero ser atendente. Eu falei assim, tudo bem. Eu adoro isso, porque eu vou ter você como referência. Então, para você ficar sentado na cadeira de atendente, você vai ser um especialista e todo funcionário novo que chegar vai ficar na sua responsabilidade. Que eu quero que ele seja tão bom quanto você. E se ele não for bom, é porque você não está sendo. Aí a gente começa até a brincar sobre isso. Ele se sente confortável, porque não tem problema nenhum você falar assim, a minha jornada é ser o melhor. Você tem que ser o melhor naquilo que você for fazer. E se a sua jornada for crescer, você sempre tem que pensar no próximo passo. Então, se eu estou sentado na cadeira de atendente e o próximo seria um assistente auxiliar, se comporte como tal. O que o próximo faz? Isso é muito legal. Um ponto que você colocou aí, até me puxa um gancho, que é esse negócio de você conhecer quem está com você e entender a aspiração, o que aquela pessoa quer seguir, né? Porque senão você cria aquele fenômeno assim, tem uma linha de produção, eu tenho esse cara que é o melhor batedor de prego dessa linha de produção. Ele é tão bom que eu vou transformar ele em gerente. E ele nunca mais na vida dele vai bater um prego. Comum, Quando você ele pode virar um especialista para ensinar outras pessoas a bater. A gente pode errar nisso, hein? Tão bem quanto ele. Agora, a gente erra nisso, hein? Elis falou um ponto importante. O meu olhinho brilhando, falando quando eu dava aula na FGV, os trabalhos, era planejamento estratégico, administração. Missão, visão, valor. Você fazia um reforço. Sempre era a carreira deles. Os trabalhos era. Se a gente não, vamos aquela coisa, vamos criar uma empresa, não. A empresa é você. Qual é o teu propósito? Quais são os valores? Fazer análise SWOT. Quais são os seus desafios? Quais são? Então, todas essas ferramentas que a gente aprende, você primeiro você transforma da tua vida. Você pode utilizar na sua vida. Assim, qualquer tipo de análise, essas ferramentas você consegue usar para sua carreira, para sua vida e para sua carreira e para poder utilizar. Então, se você entender, a empresa vai me dar mais aquele treinamento,
Cara, mas aquele treinamento não é só produto, mas aquilo você pode trazer para você, para sua realidade. E um outro tema que o Bruno falou, importante também de você ir passo a passo, fazer com que as outras áreas entendam um problema. Sabe uma coisa que era super interessante que fazia lá, esse é um exemplo? Em reuniões executivas, em algumas reuniões executivas com os diretores dos parceiros e tudo isso, assim que começar a reunião, a gente pegava para ouvir 2, 3 ligações aleatórias. Nem eu, nem eles ouviam. Então, assim, óbvio que tinha aquela galera que falava assim, ai meu Deus do céu, vai ser... E em nenhum momento, a gente tava ali, ó, tem que demitir, o cara fez errado, se teve alguma oportunidade de processo. Mas você começa, porque esse é um cuidado, gente, principalmente quando você vai subindo de nível. Você tem que entender o que acontece no teu dia a dia. Ah, mas o meu é loja, tem câmera. Então vê se você consegue ver câmera, ver no atendimento. Porque se você tem essa experiência, aqui é uma pergunta, não precisa vai responder aqui no ar. Quanto dos executivos ou gerentes, diretores, quantas ligações ouviram dos seus atendimentos nesse mês? Nos últimos 3 meses. Infelizmente, eu vou chutar que mais da metade vai falar assim, não ouvi nenhuma. Bem mais. Porque assim, não é... E assim, não é nem porque a pessoa vai refletir assim, pô, mas eu podia... Aí volta no tema do dia a dia, né? O dia a dia consome. Pô, mas você não para pra ouvir um podcast? Então o podcast pode ser umas 4, 5 ligações ou videozinho de atendimento se for físico. Porque isso traz uma oportunidade. Por que não? Mas isso aqui é meu time operacional. Ouve lá e me traz de oportunidade e eu vou ajudar a tomar a decisão. Ouve também, porque aí no teu momento de tomada de decisão, você também vai estar um pouco mais inserido. Não é que o teu time que vai trazer de resposta não é importante. É importante e analisou. Mas você consegue complementar. Então, acho que esse é vocês falaram desse exemplo, mais uma vez, prático, que é... Cara, deixa eu ouvir 3 atendimentos. Ah, vou com um caminhoneiro, vou numa venda física. Não, meu vendedor vai. Não, deixa eu ir também nessa venda para poder acompanhar ele junto com o cliente. Deixa eu ver o que eu tenho de oportunidade. Isso funciona demais. Deixa eu ir como... Por mais que eu venha para assistir, mas você participa. Deixa eu estar junto para ver a experiência do meu vendedor, do meu entregador. Né? A empatia, né? Eu estava participando de uma live e uma das palestrantes, ela fazia a linha de atendimento dela, né, a equipe de atendimento dela, fazia parte do treinamento, viver um dia com o técnico, porque assim, com o técnico ir lá fazer manutenção porque ela tinha que entender a dor do cliente, mas também entender o processo, para poder acalmar o cliente na outra ponta, né? Então a equipe fazia parte realmente da parte de engajamento aí, ter esse treinamento técnico junto com o técnico. Então todo mundo saía. Ela falou assim, aumentou em um dia o onboard dos funcionários, né, quando chegavam na empresa, mas também caiu o número de ligações, assim, sabe aquela coisa? Porque eles começaram a fazer um outro tipo de trabalho, que agrega valor, né? Engraçado que, assim, eu tava pensando aqui, de novo, esse nosso bate-papo de bar e de café aqui vai se deixar a gente vai até ano que vem aqui, que o podcast funciona bem. Até para depois a gente ir para os caminhos aqui finais, acho que tinha 2 perguntas importantes. Uma coisa que é legal, gente, eu vou perguntar para eles. História de sucesso, alguma historinha que eles podem contar pra gente que deu certo, que deu errado, porque história é sempre bacana pra gente entrar. Mas antes disso, o Fernando fez uma pergunta, a Elis falou de comunicação, ele falou de engajamento e cultura. Eu queria que vocês vissem, vocês vão ver rapidinho um vídeo de um dos nossos patrocinadores, tá? Da Bidu, que fala muito disso, mais uma vez, uma ferramenta que hoje... De novo, é uma forma de resolver problemas de vários parceiros, várias empresas, vocês vão conhecer um pouquinho. Então, eu queria ouvir um pouquinho. Passa primeiro, a gente vai passar aqui o vídeo para vocês assistirem.
que era a minha pergunta aqui na experiência de vocês? Até nesse conceito aí do vídeo que a gente passou para todo mundo agora. Esse desafio de engajamento. Você como líder, como é que a gente faz a comunicação que a Elis falou bastante? A pergunta, e o Bruno falou bastante, como é que eu consigo mobilizar todas as áreas na formiguinha. Dentro da pergunta do Fernando também, de todo mundo transformar em CX. Do exemplo que você deu de como é que ele comunicava, era 3 mensagens, 3 por dia. 3 newsletters por dia. Como é que vocês veem esse desafio de como é que eu me comunico com pessoas de fábrica, imagina o cara da fábrica de brinquedo, do cara que está lá na ponta e não está dentro de um escritório, dentro de uma estratégia de comunicação. Vocês já tiveram experiência nesse cenário de, cara, foi difícil, tem um amigo de uma outra empresa grande nacional que ele falou, cara, eu tenho 70 mil funcionários, eu só converso com 12 mil. Porque o cara que fica muito na ponta, a gente não tem uma relação. Então, para eu falar que o cara tem um engajamento, ele não se sente parte. Não chega lá, né? Ele não sente parte. Então, eu tenho um desafio de engajamento, eu tenho um desafio de comunicação, porque como é que eu me comunico o adequado dele, e tenho o principal, que foi o exemplo dele. Também como é que eu controlo, lembra dos resultados, do exemplo do... Tem um desafio de controle. Então, vocês já tiveram essa experiência? Como é que vocês veem esse desafio? Como é que vocês veem a importância de ter ferramentas, de ter formas de resolver as dores? A gente não gosta muito de falar de solução técnica, que é meio, né? Mas existe forma de resolver essas dores, principalmente porque quem está assistindo tem líderes também que tem essas dores e tem gente que está na ponta com essa dor que não consegue chegar adequado. Vocês já tiveram experiência nisso? E já tiveram situações que conseguiram resolver ou já sabem alguns caminhos? Queria que vocês dessem a opinião. Esse desafio é um dos mais delicados de todos, né? Vamos lá, acho que começa aqui, lá no board. Aqui começa no apoio que você tem de cima, tá? Primeiro, porque se o negócio não é top-down, não vai funcionar em lugar nenhum. Tá, mas não é mandar fazer, não é mandar sorrir, não é mandar atender, não é isso. Mas você tem que ter um apoio. Ó, a companhia está indo para esse caminho aqui. É o caminho da qualidade, então todos em torno da qualidade. É o caminho do cliente, todos em torno do cliente. É o caminho. Qual é o caminho? E isso precisa vir de cima. Agora, para chegar na ponta é difícil. E aí, nesse sentido, eu até apoio aqui a Bidu, porque nós estamos implementando também. O que acontece? Você não sabe o que a minha área faz. Você me conhece. Uhum. Mas o que esse cara faz no dia a dia dele? Que números que ele pode me trazer, que pode me ajudar? Às vezes a gente conversa internamente e o software que eu gostaria de contratar, a outra área já tem. Então, cara, você trabalha a 3 metros de mim e você usa um negócio que eu tô querendo usar aqui, eu não tô sabendo. Então, assim, o mundo corporativo tem dessas coisas. E eu acho que atingir as pontas é o mais... capilarizar essa informação é muito difícil. E fazer o cara ter esse senso de pertencimento, né? Porque, de verdade, é isso que eu falei. Eu preciso que esse brinquedo chegue para este cliente em perfeitas condições, porque esse específico aqui, ele é muito exigente, é uma tiragem limitada, por exemplo. A ponta não sabe disso. Verdade. E não sabe o porquê disso. Mesmo que alguém chegar e falar assim, isso aqui tem que fazer direito. Só tô fazendo porque tem um processo. Não entende a importância exatamente. Qual é o seu processo? Eu tenho que colocar o bracinho no boneco, eu tenho que colocar... Não. E engajamento tá muito ligado à comunicação. Você quer ser engajado, mas você não... gente, tem exemplo simples. Vou dar de novo, um depoimento bom de ter prática. Tô eu e um outro amigo, um diretor, num parceiro, e que esse parceiro tem muito engajamento com a empresa, mas não tinha engajamento com a gente, ao ponto de ter atendimento, de ouvir... Não se preocupa não, a gente tá abrindo um chamado, a operadora vai resolver para você. Mas a operadora, calma aí, você trabalha junto, você não pertencimento. Aí a gente, numa reunião com vários supervisores, quem tá assistindo vai relembrar, mas como é que a gente faz para ter o mesmo engajamento que vocês e coisa e tal? Aí teve um supervisor que falou assim, sabe uma coisa que poderia também ajudar? Aí falaram algumas coisas bacanas. A gente tem a oportunidade de virar funcionário também, sair daqui e virar funcionário, trabalhar com vocês no Rio de Janeiro. Porque só a empresa X vira. E a gente aqui não vira. Aí assim, eu e esse amigo, a gente olhou um pra cara do outro. Por quê? Porque a gente ficava no Rio de Janeiro, esse outro fornecedor também no Rio de Janeiro. Então abriu uma vaga lá de analista, especialista. O cara tá aqui do lado, ó, tem oportunidade, quer vir trabalhar com a gente? Então quer deixar de ser funcionário A e quer virar funcionário Oi? Ok, tô aqui do lado.
Só que assim, o cara falou, mas quem diz que só porque eu tô no Nordeste eu não posso querer ir morar no Rio de Janeiro? Por que essas vagas não podem ser divulgadas pra gente também, pra gente poder se inscrever? E assim, a gente com a cara de bobo, falou assim, tá totalmente certo. Não pensamos nisso. E olha a coisa... Que era que... Então tem um tema de como é que você comunica, ferramentas, Cara. que para poder ajudar, né? Como é que eu consigo lá, mas como é que você tem esse feedback também de você conseguir ouvir quem tá do outro lado? Exatamente. Foi uma reunião que a gente teve lá, mas não precisa de reunião. Se eu tenho essa comunicação que vai e volta, aí o cara se sente engajado. Você viveu isso também? Isso concordo com você, a parte do board, que ele tem que ter esse direcionamento. O convencimento não começa lá, né, sobre qual que é a estratégia, tem que estar dentro da estratégia aí, mas o desafio de você manter, mas quando você tem, né, colaboradores espalhados no Brasil todo, e o mundo de Econ traz isso, né? A gente tem colaborador que fica numa unidade que é só ele, porque são cidades espalhadas pelo Brasil todo. Então tem um colaborador que a unidade é ele. Ele é, né? Ele é a unidade, né? Ele é unidade. colaborador da empresa, registrado, bonitinho, mas ele é o tudo. Ele é o colaborador, porque ele está ali para fazer um serviço específico, que é o recebimento e garantir ali daquela região que ele atua. E a gente se deparou com algumas coisas muitas coisas que aconteciam de engajamento de colaborador, contando um pouquinho para você aí, que ficava muito aqui no sul-sudeste, né, e nas grandes capitais, não chegava no interior do Brasil, sabe? Aquelas coisas difíceis. E nós somos uma empresa de logística, né? Mas, assim, a parte de comunicação, telefone sem fio, né? Chega com um pouco mais de complexidade. Os eventos que acontecem em São Paulo, como que eu vou fazer um evento para aquele funcionário que está, né, sozinho? Eu também tenho expectativas em relação à Bidu sobre isso, né? Que é uma plataforma, a gente tem que fazer programas que incentive, que coloque todo mundo na mesma conexão. Então, essa é a experiência negativa, né? De você ter esses funcionários e como que eu atendo, porque o cliente, eu acho que está muito mais engajado nisso. Você se prepara para atender um cliente, mas quando você fala de engajamento, que eu tenho que ter esses colaboradores, esses motoristas engajados para atender quem está na ponta, ele vai receber, mas como que eu mantenho? Esse acho que é o desafio que neste momento eu estou vivendo, né? Que a gente está vivendo esse desafio aí e buscando ferramentas, mas ferramentas humanizadas, porque eu estou falando de pessoas. Né? Tem que ser coisas humanizadas, coisas que tragam engajamento, que ele se sinta parte pertencente, né? Como você falou aí. Então esse é o desafio atual que a gente vive. Case de sucesso você... Acho que o case de sucesso, pensando nisso também, para a gente concluir, é a gente reconhecer. Quando a gente reconhece as oportunidades. Então, para mim, o case de sucesso é fundamental. Né? Você reconhecer, você celebrar, você comemorar. Então, hoje a gente faz muito isso, a gente comemora e celebra as pequenas conquistas. A gente não espera. Então, a gente faz, quando alguma coisa legal, toca a buzina, vamos aplaudir, vamos, sabe, assim, criar essa cultura. Porque a gente o Brasil, ele fala assim, nós somos um país alegre. Né? Mas a gente fica esperando o grande, o big, né? Para poder fazer. Igual a gente fica esperando o Natal, né? Vamos esperar o Natal, vamos esperar a Páscoa. A gente pode comer chocolate todo dia, dar presente todos os dias, né? Não precisa esperar. Então, celebrar e reconhecer. Criar banco de dados para você poder celebrar e reconhecer. E a gente faz isso entre funcionários também. Né? A gente tem lá as nossas reuniões semanais. Um funcionário reconhece o outro. Eu sei que isso é prática, mas assim, nem todo mundo faz. Parece que é simples, mas nem todo mundo faz. Né? Então, esse reconhecimento, ter o funcionário referência, né? Você fala assim, você é especialista disso, você busca ele, que ele é referência. Né? Você colocar um colaborador para ir numa reunião que fala assim, reunião executiva, eu vou levar o meu supervisor comigo, ele sabe mais do que eu. E não tem problema nenhum, porque você tem a visão do todo, ele é o especialista que está ali no dia a dia. Vocês se complementam. Você se complementa, momento, então... Tem coisas simples que, como gestor, que você pode puxar e que gera um engajamento. Eu falo assim, eu fui numa reunião com o board. Exato. Sabe, assim, não tem custo nenhum. Exato. Agora, mas aí, você falou um tema que, assim, muitas das pessoas, e foi exemplo que você deu, o Bruno deu, não sabe que a referência está do teu lado. Há tempo atrás, a gente criou lá um programa de reconhecimento trimestral, de escolher o melhor atendente, melhor supervisor, melhor isso. Mais do que reconhecer também, imagina a nível nacional, sou o melhor supervisor do Brasil, o melhor. Mas assim, o teu vizinho, tinha uns que ganhava até broche, fala assim, cara, você é o melhor, deixa eu conversar contigo, que é porque a gente está muito acostumado. Né? Minha visão, tá? Aí, pessoal, minha visão, o Wellington. A gente está muito acostumado aqui a valorizar o negativo. Não, vamos fazer feedback, trabalhar o negativo, como é que a gente melhora o negativo, e a gente usa o pouco positivo, o elogio. Assim. Tem lá, plataforma, enfim, de reclamação.
Cara, existe uma plataforma de elogio. Deixa eu entender. Cara, esse cara aqui foi super elogiado. Deixa eu entender o que ele faz pra replicar. O exemplo que você deu, pra replicar pra todo mundo. Você tá acostumado deixa eu pegar o cara que tá dando errado, deixa eu melhorar ele. Mas deixa eu pegar o cara de elogio. E como é que eu dou visibilidade? Então, um exemplo desse que a gente acabou de falar aqui da Bidu é... Você começa a ter formas agora e fala assim, cara, esses caras aqui são referência. Pode se comunicar com ele, pode interagir com ele. Você joga o sarrafo pra cima pelo positivo. Ó, esses caras aqui são fera. Pega o primeiro quartil... Ajuda esse cara aqui ser referência a todo mundo subir lá pro primeiro quartil, primeiro quadrante, seja o que for. Não pegar só o último quartil e ficar assim, vamos só trabalhar 80% da nossa vida em cima do último quartil. E é o que a gente faz como E isso é muito comum, né? Mas sabe o que e aí a gente acaba criando aquela cultura dentro da empresa, né? Quando a gente não dá visibilidade ao reconhecimento, que acaba sendo o contrário, né? Tipo, quando eu tenho que, repreender alguém, eu repreendo em público. Quando eu quero dar reconhecimento, eu vou pra sala com a pessoa, né? Infelizmente. Não, vamos ali na sala pra eu te dar um reconhecimento. Mas na hora de falar, você fez errado, tá aqui todo mundo, a gente vai falar aqui mesmo, né? Gente, Mas não façam isso. Infelizmente acontece Muita bastante. gente faz isso. E também como conteúdo para vocês, né, uma rede muito conhecida no mundo todo que tem essa filosofia, e foi um dos meus formadores que eu atendi como Customer Service na época, o Walmart. Eu quase migrei para dentro do Walmart, né? Ficava muito no escritório do Walmart aqui no Brasil, que fica, né, trabalhando. E eles têm essa cultura, eles falam de oportunidades, eles não falam de assim, você tem um problema, você tem um erro, você é ruim nisso. Eles não falam isso. Eles falam, você tem uma oportunidade, vamos trabalhar as suas oportunidades. Então, assim, e o que é bom, eles fazem muito legal isso. O que é bom, eles destacam e coloca aquela pessoa do prego. Lembra que você falou, a pessoa bate prego muito bem? Então, para que eu vou mudar aquela pessoa? Eu vou ajudar e vou desenvolver ela para que ela cada vez bata o prego melhor. Porque é aí que ela vai entregar resultado. E aquilo que ela não é tão boa, eu vou deixar ela, mas eu vou dar menos para ela, desse que ela não é tão boa. E a gente vai trabalhando aos poucos para ela ficar. Ela nunca vai ser 100% daquilo que ela... Você não é 100% em tudo. Tem gente que é mais área de relacionamento, tem gente que é mais exatas. Tem gente que gosta mais do azul, tem gente que gosta mais do amarelo. Aí a pessoa gosta mais do azul, aí ela entra numa empresa que a cor é amarela. Mas ela é ótima naquilo que ela faz. Você vai tentar mudar a cor que a pessoa gosta? Não dá. Só pega isso que ela falou aqui da questão de você tem sempre espaço para melhorar. Por quê? Porque às vezes vocês estão falando de reconhecimento, tal, mas às vezes eu acho que o reconhecimento excessivo, o elogio excessivo acomoda. E cara, assim, não, nada contra, tem que fazer, tem que elogiar, tem que reconhecer, mas assim, dá para você ser melhor amanhã? Dá para você entregar um pouquinho mais? Não tô falando de, vamos criar um ambiente de pressão, mas, poxa, dentro do que a gente mesmo faz. Pô, você é super experiente, eu também, mas você já tá de boa já? Você já tá tranquilo? Já pode... Não, sabe? Amanhã dá para melhorar um pouquinho. Porque, cara, é assim que a vida funciona, entendeu? É assim. Os bons profissionais são aqueles que nunca estão satisfeitos, plenamente satisfeitos com a sua... Acham que pode fazer melhor amanhã, um pouquinho melhor. Esses dias eu estava aprendendo a fazer um negócio num PowerPoint que eu nunca vi na vida, 22 anos trabalhando. Nunca tinha visto. Eu aprendi numa rede social o cara mostrando uma transição. Falei, cara, vai ficar legal pra caramba as apresentações que eu vou fazer. Eu não tô satisfeito com aquelas que eu já fiz. Sim. Aquelas já foram, já passaram, cara. Não são mais... A gente, esse ponto que você falou é importante. Assim, acho que o tema do reconhecimento... Quer ver um exemplo prático? Um outro exemplo prático? Pega todo a semestre, o final do ano, e para o seguinte, cara, deixa eu ver minhas entregas. Porque a gente tá tão acostumado, vamos olhar pra frente, que assim, quando você olha as tuas entregas, olha a quantidade de coisa bacana que eu fiz. E você não consegue ir. Indo pros nossos finalmente, né? Porque a gente tá indo... Primeiro, assim, mais uma vez queria agradecer a participação de vocês aí, todo mundo, assim, a Fernanda aqui acho que para todo mundo a gente conseguir pegar essa aula aqui, esse nível de conhecimento, a gente sai com a cabeça pegando... A gente aqui sai com a cabeça pegando fogo, imagina para quem tá... um bate-papo, cara. Imagina para quem tá assistindo, pro cara que assim, pô, eu quero seguir minha carreira, eu quero evoluir na carreira. Tem muito profissional que era de uma outra área e tá sentado na cadeira de CX, que não era de CX. E nada contra, não. Tô falando assim, é bom que agrega valor, mas tá aqui o aprendizado. Ninguém era. Ninguém era de CX. Acabamos de falar aqui que não era de CX, nós viemos de alguns outros caminhos. Então, eu acho que isso é importante para ajudar todo mundo que está assistindo, que existem algumas dicas, existem alguns atalhos, mas acho que está muito claro que atalho, mas você precisa continuar evoluindo, porque esta área continua sendo uma evolução constante. É no centro de custo, hoje em dia é uma área importante, empresa centralizada no cliente, e vai continuar evoluindo.
mudando a cada dia. Então, queria super agradecer aí a participação de vocês e tudo. Acho que tem uma pergunta final até pra vocês trazerem pras câmeras aí. Quem tá assistindo, como é que as pessoas encontram vocês? Vocês estão aqui, onde que a gente encontra? Como que, o LinkedIn, Instagram, onde é que vocês estão e como Mas, assim, que tem fique que à vontade pra para achar fazer vocês? as considerações E dar o finais. recado final também. Isso, é importante. Então, beleza. Posso começar? Então, rapidamente, porque daí agora eu deixo as damas para fecharem com chave de ouro, entendeu? Um rubro-negro vai falar. Aprendi muito Não, com ele pelo hoje. amor de Deus. Nossa, tem muita aprendizado. Não. Mas a gente se Muito a gente legal. combina legal, gostei também. Gostei. Complemento legal. Gostei da parceria aqui. Também, viu? Isso é bacana, né? Porque daí não ficou um tropelo nem nada. Mas assim, minha rede é LinkedIn. Não sou do Instagram, não sou do Facebook. LinkedIn, Bruno Gobato, 2 Bs. Gobbato. Bom, vai lá, se conecta e tal. Talvez você não goste do meu conteúdo, também não tem problema nenhum. Se gostar, se eu puder contribuir, tá tranquilo. Não, eu acho que assim, cara, eu só escrevo o que vem na minha cabeça. Eu não planejo nada, eu não tenho frequência, nem cadência, não tem nada disso. E eu, de novo, peopleexperience.com, também por lá você também consegue mandar mensagem para mim, achar meu telefone, enfim, pode ficar à vontade. E agradecer muito vocês, muito pela oportunidade, por conversar de carreira, né? Que é um negócio muito... que a gente não fala, né? Eu, particularmente, acho que é a primeira vez que eu vim falar de carreira, cara. Eu nunca falei. E se for para deixar um último recado, cara, consistência, né? Além da melhoria, sempre querer fazer melhor, sempre querer fazer melhor. Já passou aquilo que você fez, já foi. Ah, Bruno, você ganhou um prêmio. Já passou. Não ganhei mais, agora já não é. Aquele lá já é lá do passado, né? Você também, já era aquele prêmio. Não, eu fui profissional da galáxia. Já foi também, entendeu? Não é mais. Então, o que a gente pode continuar fazendo? Mas com consistência, né? Porque, no final das contas, a gente não pode ser um negócio inconstante, que hoje o Wellington é legal, amanhã não é. Hoje ele entrega, amanhã não entrega. Não, pô, o Wellington é aquele cara que tudo que ele faz com consistência, dessa forma. Então, a nossa vida é conduzida dessa forma. A forma que eu trato as pessoas é sempre consistente. Né? Quando você me enxerga, você fala assim, não, ele vai vir me cumprimentar, ele será educado comigo porque ele sempre me conhece. Então, consistência no trabalho também é algo importantíssimo aí para a turma. E obrigado, gente. Então, valeu aí. Sensacional. Elis. Vamos lá. Eu sou meio low profile, queria agradecer vocês. Acho que é a minha segunda participação assim, em um evento. Né? Então, também é LinkedIn, Elisângela Silva. Não sou de colocar muito conteúdo, estou aprendendo a lidar com esse mundo virtual, mas eu respondo as mensagens quando coloco. Adoro ajudar pessoas a se desenvolverem, tenho isso muito forte em mim. Então, a minha rede é muito forte em relação a isso, né? Estou sempre disposta aí a conversar, porque é o futuro, né? Eu acredito muito no nosso futuro. E deixar um legado, né? Porque eu quero viver um mundo, né, maravilhoso. Tem muita coisa boa para a gente viver, né? Então, vamos deixar um legado aí positivo para o mundo. Então, Elisângela Silva para vocês. E LinkedIn também é meu ponto de apoio aí. Vou te seguir. Mas não coloco muito conteúdo, porque eu estou aprendendo. É novo, é um aprendizado, é o beta contínuo nosso. De novo. Né? A gente falou isso. Tá aqui hoje é um desafio. Eu te ajudo nisso, fica tranquilo. É um desafio estar aqui hoje, é um desafio estar falando, mas aquele negócio, assim, da gente mudar, né? Fazer o que eu posso ser melhor? Então, se eu tenho como um propósito de vida compartilhar experiências para que as pessoas sejam melhores, então o desafio está aqui hoje com vocês. Então, contem comigo aí. E recado, né? Acho que tudo, né, que o Bruno falou aqui não vou ficar repetindo, porque eu concordo e assino embaixo. Se tivesse um termo aqui, assinaria agora, né? Porque é um mundo, a gente tem que ter as nossas SLAs dentro. Então, constância, entrega de resultado. Mas no mundo que a gente vive, que vai cada vez mais a experiência vai fazer a diferença. Né? A experiência vai fazer a diferença. Nós temos produtos maravilhosos. Você tem o mesmo produto, esse copo, ele pode ser bom produzido em 3 fábricas, ele ser excelente. A experiência, a qualidade, o atendimento vai fazer a diferença para que a gente compre de um lugar A para um lugar B. Não existe duas pessoas. O profissional, ele é igual o pessoal. Não existem 2 pessoas. Não é sustentável. Então, trate você como um produto. Não tem problema nenhum. A pessoa fica com medo de falar assim, né? Eu sou um produto. A Elisa é um produto. Né? E eu cuido do meu produto. Estudando, né? Me desafiando, renovando, evoluindo, né? Cuidando do lado pessoal. Não existe... Tem que ter equilíbrio entre o pessoal, porque senão você vai ficar uma pessoa amarga. Como você fala de experiência se você é uma pessoa amarga? E tá tudo bem, tem um dia que você não tá bem. Está tudo bem com isso.
né? Ter um dia que você não está bem, está tudo bem também. Ninguém aqui é super-homem, né? Super mulher. Então, essa é a dica. Faça essa autoavaliação, né? Em relação... Se veja como um produto. E não fique chocado. Nossa, não se veja como um produto. Faça seu PDCA, faça sua jornada. Com certeza você vai melhorar tanto na sua vida profissional como pessoal. Show. Wellington, E aí, pra gente como é que fecharmos, ó, gente, espero que vocês tenham curtido. E vou plagiar, uma palavra que eu gosto, vou plagiar a Elisa agora no final, que eu acho que esse primeiro episódio, acho que é um super legado que a gente tá deixando aqui. Acho que foi um super aprendizado e acho que é um super legado, que é o objetivo do nosso canal, deixar legado pra vocês. Cara, um bate-papo incrível. E ó, conheço um pouquinho mais de tempo, a gente tá vendo. E aprendizado que saiu daqui, a cabeça fica já... aprende, não é só vocês. O nosso bate-papo a gente está aprendendo aqui constante. Então espero que tenham curtido. O nosso objetivo é realmente trazer essas feras aqui para vocês entenderem quem são as pessoas por trás do sobrenome empresarial, que acho que faz toda a diferença e acho que conseguimos, né? E como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Não, vai aparecer em algum lugar, mas é o Wellington Paes, é mais fácil, né? Paes, P-A-E-S. Então, se jogar lá, vai achar no LinkedIn. Acho que o LinkedIn é a melhor forma de a gente se comunicar, né? A gente vai achar todo mundo lá. E começa a seguir nosso canal que vai vir muita coisa bacana. Isso aí, né? Conexão Customer no YouTube, pessoal. Podem seguir aí. Muito obrigado a todo mundo aí que assistiu, que participou. Muito grato pelos nossos convidados aí. E tem muito mais vindo aí. Esse aí foi o primeiro episódio e a ideia é que tenham muitos aí pela frente pra todo mundo aprender. Incrível, imagina, assim, imagina vai ser os só próximos. fera. Show. Essa ideia é melhorar cada episódio, né? O primeiro já chegou Esse foi o ao pior. aprendendo. Esse foi o pior. Vamos aprendendo. A gente volta. Vamos deixar combinado que a gente vai ter um segundo com vocês, porque a ideia não é justo com a gente. Justo. Já vamos deixar combinado, vai ter um novo para poder, como a gente falou de evolução. É isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, Valeu. gente.